Olha. Entramos. Boa noite. Boa noite mais uma vez por aqui, viu? E vão se acostumando porque todas as terças estaremos aqui com uma convidada especial. Como vocês estão? Olá, vamos deixar o pessoal começar a entrar aí, né? Tudo bem, tudo bem. Ione já entrou. Ó, Ione é rápida. Bia. Colada. Boa noite, gente. Oi, Daiane já está por ali. Como é que está nosso volume primeiro? Porque na semana passada a gente começou, parece que estava um pouco baixo, né? Como é que tá para vocês aí o volume? Tá bom? Verifica a gente também no seu. Oi, Kathleen, boa noite. E aí, como é que tá o volume aí? Kathleen, tá dando para ouvir direitinho a gente falando aqui? Boa noite, Ana. Gente, que live maravilhosa, hein? A gente estava ansiosa por essa live. O volume tá ótimo. Isso, Bia, tá bom então, né? É a nossa Bia lá, viu, Beatriz? Já entrou. Pois então, também eu falo um pouco altinho, né, Bárbara? É um pouco mais, volume mais baixo, mas já eu sou aquele volume assim que a gente tem que estar controlando para não gritar. A mulher parece que engoliu foi um microfone. Gente, olha, mais uma vez eu gostaria de dizer para você que não acompanhou a gente na semana passada, que é com muita honra que durante esse ano a gente planejou, né, essas lives com mulheres maravilhosas, super inteligentes, que fazem a diferença na vida de outras mulheres, tá? E nós estamos muito felizes e vocês podem ter certeza que cada uma dessas mulheres, todas as terças-feiras, vão entregar um conteúdo ótimo que vai agregar algum valor, algum conhecimento a cada uma de vocês, além de motivar, né? Porque nós mulheres precisamos estar sempre nos ajudando e assim a gente pode crescer juntas, não é verdade? Tanto mulheres como homens também, né? A gente tá falando mulheres por quê? Porque realmente esse projeto é mais voltado para as mulheres que são as nossas seguidoras aqui, que nos acompanham nesse Instagram. Porque vocês sabem que Rose Moda Íntima não é só uma loja de lingerie. A gente acaba se envolvendo na vida de cada um de vocês. A gente acaba sabendo um pouco da intimidade de vocês, porque nós trabalhamos com uma coisa que realmente já diz o nome, é íntimo, né? Então, às vezes vocês chegam, falam dos seus problemas, dos seus relacionamentos, dos seus negócios. E então a gente conhece muitas mulheres que gostariam de empreender. Todos os dias a gente também conversa com mulheres que gostariam também de vender alguma coisa, que estão abrindo talvez um salão de beleza, estão abrindo qualquer um tipo de negócio e que tem várias dúvidas, assim como nós também no início, e até hoje a gente ainda tem muitas, né? Mas no início, principalmente, quando a gente pensa em empreender, a gente tem muitas dúvidas. E nada melhor do que uma pessoa especializada nessa área para falar para a gente sobre esse assunto. Então a gente convidou a Daiana Moraes, que é uma parceiraça nossa aí, né? Já vem nos ajudando muito, ela que cuida da contabilidade da nossa empresa. E a gente cresceu junto com ela, né? É tanto que a gente começou com um MEI e agora a gente já é uma microempresa e ela sempre esteve conosco em todos esses processos, né? A Kathleen também, que está aí junto com ela, é uma das parceiras dela aí, da empresa dela. Fora as outras meninas que também, a Daiane está crescendo muito, a Moraes Contabilidade está crescendo muito também. É uma empresa que a gente super indica e a gente sabe do bom trabalho prestado por elas. E eles também, que tem uns meninos lá também, né? Mulher, tu vai deixar eu falar sozinha hoje, é? Tô configurando aqui, gente, pra ficar o tema da live já salva aí pra quem entrar, né? Já ficar sabendo direitinho. As meninas trabalham de uma forma que pra mim é maravilhosa, que é um trabalho com muita organização e cuidado. E não é o quê? Esse é um ponto que pra mim é extremamente importante. Porque ainda mais pra gente que nós não temos o conhecimento técnico,
né? Nós não temos o conhecimento específico. Imagina, a Dayana, ela é especialista no assunto, né? As meninas também que trabalham com ela também são. E nós não somos. Então a gente está aqui na luta para sermos empreendedoras, né? Nossa família, todos na luta para sermos empreendedores. E aí, ter esse acompanhamento com uma pessoa, com pessoas que têm a parte técnica e a parte humana, que é a de ter o cuidado, de ter a paciência de nos explicar e de saber cobrar as coisas que precisam ser feitas, é extremamente maravilhoso e eu acho que é um diferencial, muito grande, né? Totalmente. A gente tem praticamente quase todos os dias a gente tira dúvidas com as meninas, né? E elas estão sempre dispostas a nos responder rapidamente, né? Seja pelo WhatsApp, seja no telefonema. É bem legal, né? A gente sabe, vocês sabem que a gente gosta de trabalhar com pessoas que entregam mais do que o que propõem, né? Sempre os nossos parceiros, as pessoas que a gente trabalha, são pessoas que entregam mais do que o que a gente pede. A Crespa tá por aí, hein? Breve, né? Breve, aguardem. Ai, A gente está muito animada com esse projeto. E a gente está muito feliz com essa. E a Day me falou que já está prontíssima, viu? Mandem aí a solicitação, não é? Porque eu sei que vocês estão super ansiosos aí, porque hoje eu vou tentar ficar mais caladinha ainda, porque eu quero aprender muito com essa mulher. Vocês já compartilham, gente, essa live aí com as amigas de vocês, as meninas aí que estão dispostas a empreender, e talvez até essa live também dê ideias para você aí que não pensou ainda em empreender, para abrir os horizontes de vocês e vocês terem coragem de começar, né, os seus próprios negócios. Projeto maravilhoso. É isso aí, amiga. Obrigada, viu, por estar conosco aqui na live, tá bom? Dai já mandou a solicitação. Uhum. Olha ela. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite, meu amor. Como vai? Tudo bem, gente? E vocês? Estamos bem. Gente, ó, vocês não se assustem quando eu chamar ela de Dai, porque às vezes a intimidade faz com que eu diminua os nomes. Ai, ai. Amiga, eu gostaria de falar em primeiro lugar que é uma honra, é um prazer enorme, viu? Estou muito feliz por você ter aceitado esse nosso convite. Eu sei que você é uma mulher super ocupada. Quando você não está trabalhando, você está estudando. E sem falar que todas nós que somos mulheres empreendedoras, além de nós trabalhar fora, quando a gente chega em casa, tem o que fazer, não é? As mulheres não param. Todas nós sabemos como é. Temos nossas obrigações também domésticas. E eu sei que você é uma mulher super ocupada, assim como todas nós. Então, eu gostaria de dizer que é uma honra recebê-la aqui conosco, tá? E eu gostaria que você se apresentasse aí para as meninas. Ok. Obrigada, Rose. Eu que agradeço. Então, sou Dayana, né? O pessoal já apresentou. Sou contadora, formada aqui na UNEB de Barreiras. Fiz pós-graduação em perícia contábil, auditoria, gestão financeira. Tive a oportunidade também de fazer outra pós aqui na UNEB também, na área de desenvolvimento regional. Que aí esse desenvolvimento regional é justamente para poder, principalmente os estudantes, né? Eles terem essa visão de desenvolver o local, né? Desenvolver a nossa cidade. A nossa cidade em si tem muita oportunidade de negócio. Então, não é necessário que as pessoas saiam daqui, né, para estudar e que fiquem nos outros locais. Aqui em Barreiras já tem muito local para poder desenvolver, desde a área do comércio, serviço, como o agro. Então, eu acredito que acrescentou bastante justamente nessa visão, né, de que a gente tem que se desenvolver. Aqui dentro aqui tem espaço, né, para todos os empreendedores. E a gente teve um ponto voltado também para essa área da mulher. Foi a partir dessas formações, de outros vários cursos, né, que eu fiz, que aí despertou, né, essa vontade de ter o meu próprio negócio. Eu já tinha pensado em ter outros negócios totalmente diferentes da área contábil, de empreender várias outras possibilidades, mas eu tive bastante contato com empresários, né, pude participar de algumas consultorias, tanto participando como
ouvinte, como atuando como consultor, e aí me despertou, né? O empresário em si, ele é muito carente, né, de informação, de cuidado, de conhecimento, e então é uma oportunidade que está aberta no mercado. Eu acho que a contabilidade em si, a gente tem esse poder de estar tão próximo, né? A gente está praticamente do lado ali do cliente, então eu acho que nada melhor, né, unir o útil, que a gente já ter esses parceiros do lado, então oferecer, igual a Rose falou, se propor a oferecer mais do que a gente prometeu, né? Eu acho Exato, que esse é um dos diferenciais de quem está com foco no cliente. É com oferecer ao certeza. cliente algo que supera a expectativa e muitas vezes ele nem imagina, né, que vai ter um atendimento. Então, esse é o foco. E eu vejo isso principalmente nas mulheres, né? É igual a Rose falou, né, que está discriminando os homens, não. Mas é É, porque a gente vê, né, Rose, a é dificuldade que as verdade. mulheres em si têm para atuar no mercado de trabalho. E ela tem esse tato, né, diferenciado. Eu acredito que as mulheres, normalmente, a mulher ela tem um tato diferenciado nesse contato com o cliente. Eu acho que é isso que está fazendo com que essa parte, né, empreendedora do país esteja tão crescente. Uhum, Então é isso, gente. exatamente. Vamos conversar. Vamos começar. Então, Dai, justamente essa é uma das características, né, da mulher empreendedora. É aquela mulher que ela faz muito, né? Que ela. Então, você, inclusive, eu gostaria que você descrevesse melhor, né, essas características da mulher empreendedora. Porque às vezes a pessoa ela mas ela nem sequer Não percebeu conseguiu ainda, né? identificar, né? Isso. Ela não está reconhecendo ainda, né? Às vezes ela já tem essas características. E uma coisa também muito importante, às vezes, vamos focar na mulher, como a Rose falou, né? Certo. O empreendedorismo em si, a gente já vê pelas grandes empresas, né? As lideranças normalmente são masculinas, os cargos de chefia, quando uma mulher concorre com um homem, normalmente um homem ganha. Então, assim, isso é cultural, é histórico. Daí a necessidade da mulher se preparar muito mais, né? Do que o homem, para que, de fato, quando ela estiver naquela decisão ali de concorrer a uma vaga estratégica, ela consiga. Verdade. Primeiro, né, as características de empreendedoras. Essas características, gente, não é que a pessoa vai nascer com ela, ou que um vai ter uma característica muito forte do que o outro, não. Tudo é aprendizado. Eu tive a oportunidade de participar do Empretec, né, que é um curso fornecido pelo Sebrae aqui no Brasil. E no Empretec ele fala muito disso, de características empreendedoras. As características, elas são comportamentos. Então, é algo que vem de dentro para fora, né? Então, é o se conhecer, é o reconhecer. Então, a mulher, primeiro, ela tem que, quando ela inicia um pequeno negócio ou alguma ideia, a primeira coisa que ela tem que ter em mente é isso. Nossa, mas eu não sei nada, eu não consigo, às vezes, me comunicar com o cliente, eu não conheço direito as técnicas, como que eu vou chegar onde uma grande empresária já está hoje. Então, assim, o primeiro foco é tudo é aprendizado. Assim, aquela empresária que está lá em cima hoje, ela está lá porque lá atrás ela estudou, ela se qualificou. Então, primeiro, as características é algo que a gente aprende, sabe? Ele não é Verdade. inerente ao do ser humano, não. A gente aprende, não importa o ambiente que você está hoje. É verdade. O aprendizado, igual a gente sabe também, ele não é da noite para o dia, o aprendizado é contínuo. E a gente aprende justamente lidando com as pessoas, no dia a dia, você errando e, ó, eu errei aqui, vou aprender isso aqui, eu não vou fazer mais, a partir de agora é assim. E observando as pessoas também, né? A gente vai aprender muito na prática, daí a necessidade da gente ter um bom relacionamento com quem de fato você quer ser. Então, assim, como que eu quero ser? Que tipo de empresário eu quero ser? Uhum. Então, se junte a pessoas que você gostaria de ser parecidas, sabe? Isso é algo que é muito importante. Então, só voltando à parte das características. A primeira característica que a gente fala quando se fala de empreendedores, de uma forma geral, e focando na mulher, é saber aproveitar a oportunidade é a primeira. Então, assim, é algo que é aprendizado, mas é algo que a gente tem que ficar atenta. Primeiro, saber aproveitar as oportunidades. A gente vai saber aproveitar quando a gente está se preparando. Então, assim, é, a pandemia foi um exemplo. Uma pandemia, querendo ou não, ela foi muito difícil para alguns e foi oportunidade para outros. Foi oportunidade para quem já estava estudando, quem estava já atento ao mercado.
a gente viu que as lojas fecharam, tudo começou a ficar no delivery. Então, assim, a gente via que em Barreiras as lojas não tinham o hábito de responder os clientes pelo WhatsApp, nem Sim. conheciam as ferramentas que o WhatsApp disponibiliza de forma gratuita. É, não tinha esse relacionamento próximo com o cliente, não tinha um cadastro de cliente atualizado. Então, assim, essas empreendedoras que já estavam estudando, que já enxergavam ali no digital, seria mais uma forma, né? Já estava além. Então, assim, ela não parou. Quem não tinha visto isso e começou ali, beleza, mas quem já tinha começado já estava um passo à frente, né? Verdade. Então, a primeira coisa é saber aproveitar as oportunidades. E para isso tem que se preparar. Então, assim, se você hoje pretende iniciar um negócio, não importa qual seja, vou começar a vender marmita. Então já começa a estudar como é que funciona a venda de marmita, como é que são as embalagens, qual é o tipo de comida que normalmente as pessoas gostam, como que eu posso começar, será que eu poderia ir numa empresa que tem 20, 30 funcionários e já começar a fechar ali com 20, 30 funcionários? Então, já começando agora, já começa a estudar de agora, não aguarda tudo começar não, já ia ficar atenta Verdade. hoje, E né? já entra o planejamento, né, Dai? E isso já é Já o vai entrando no planejamento. planejamento ali do próprio negócio, para investigar se vai dar certo, né? Isso. Aí a outra característica, que ele vem junto com a oportunidade, mantenha-se atualizado. Você tem que ficar atento ao seu mercado, né? Se Tem que você estar vai mudando atuar na sua área, constantemente, né? tem que estudar, gente. Não tem essa, não quero fazer faculdade, não quero fazer curso, mas se você vai abrir uma empresa, a gente tem que continuar, a gente nunca para de estudar. Às vezes você não Verdade. vai estudar ali de forma técnica, né? Não vai ter um diploma, mas você vai estar se especializando todos os dias, estudando o que é que tem de novidade, porque as coisas mudam. Se é alguém que está trabalhando na área de moda, tem que estar atento o que está, qual vai ser a próxima estação, né? Qual é a nova coleção que vai estar vindo, o que é que Isso. estão usando lá em São Paulo, que vai chegar aqui daqui 4 meses. Então tem que estar estudando a alimentação, o que é que os grandes polos estão começando a comer, qual que é a tendência desse mercado. Então, um estudo. O estudo em si é constante naquela área, né, que a pessoa vai se dedicar. Então, o primeiro é estar atento a oportunidades e automaticamente ficar atualizado. Porque se você está atualizado, você está atento. Sim. Uma outra característica também é a proatividade, né, e a Uhum. pessoa ser dinâmica. Hoje a gente vê que a gente tem que cada vez mais ter o foco no cliente, né? Parece clichê, mas a gente vê que tem muitas empresas que não adotam. Porque tem muito Sim. cliente que quer comprar e ele não é bem atendido, né? Ele não tem um É feedback verdade. legal da empresa. Tem muita Às gente vezes querendo é quase consumir, expulso mesmo. né? Tem muita gente. Então, É. assim, essa empresa ela tem que estar buscando, esse empreendedor, essa empreendedora, buscar ser dinâmica. Então, tem que estar atenta ao mercado. Ó, esse cliente ele gosta de ser atendido dessa forma, ele gosta desse tipo de produto. Eu sou cliente também da Rosa, então já tive um momento de ir comprar itens para outras pessoas e a Rosa conhecia mais do que eu, né? Então, não, isso aqui é desse jeito e realmente dá certinho. Então, é uma característica que a pessoa está atenta, sabe? Não é só vender o produto, É. é a satisfação mesmo do cliente, né? Porque a gente fica tranquila quando a gente vai no local, que a gente sente que a pessoa está tendo um cuidado. Isso. A venda Consegue você precisa disso reconhecer, né, o mesmo, que a né? pessoa A gosta. Até venda, nossas vendedoras, né? Também gostam de isso, fazer isso. verdade. Um outro item tem uma boa rede de contatos. E realmente, a questão aqui não é, eu vou ser amiga de tal pessoa por interesse, será que eu vou ser falsa? Não. A gente está falando aqui de negócios, né? A gente está falando de Negócio. negócio. É Exato. importante você ter uma rede de contatos. A sua rede é quem? Ter uma rede boa de fornecedores. Você também precisa ser amigo dos seus concorrentes, né? Só se o seu concorrente não se der bem com você. É. Mas hoje eu vejo que a gente consegue ter uma rede de contatos, às vezes até com fornecedores, que são pessoas que entendem que a gente não está ali brigando, né, com ele. A gente todo mundo tem o seu espaço. E a gente vai Tem. agregar um com o outro, né? É muito mais Verdade. fácil a gente se unir do que ficar cada um sofrendo sozinho. Então, ter Verdade. uma rede de contatos é importante. Ele vai desde clientes, né? Um seu cliente, hoje ele pode ser uma ótima rede de contato, porque ele vai trazer mais clientes, né? Vai. Os seus parceiros, fornecedores, bancos.
Então, essa rede de contato é que em momentos estratégicos você vai conseguir fechar negócio. E você vê, por exemplo, né, o período da pandemia mesmo, né? Então, quem tinha essa rede de contatos, né, quem já tinha esse bom relacionamento, a gente foca, por exemplo, em bancos. Foi um Uhum. período que as empresas precisaram, né, ter esse suporte financeiro. Então, Verdade. se essa empreendedora que hoje tem uma conta, às vezes pessoa física, e nunca foi no banco, nem conhece o É, gerente que atende ela, sabe? verdade. Não tem relacionamento com ninguém. Então, se ela pretende abrir uma empresa daqui 2 meses, às vezes vai ficar um pouco mais difícil. Porque o banco não conhece ela ainda. Por mais que ela seja cliente, ela não tem o histórico dela. Então, é importante já fazer essa rede agora. Não esperar a empresa crescer, né? Para que faça isso, não. Verdade. Né, Inclusive, Rose? assim, nessa pandemia, tomando um pouquinho a palavra, nessa pandemia, a Rose em Moda Íntima acabou que a gente se destacou um pouco, tanto no delivery, que nós não conseguimos ficar parados. Mesmo quando ficou totalmente parado, a gente de casa conseguia atender nossos clientes. Inclusive, até saiu uma matéria, né, na TV local, mostrando o Sim, nosso atendimento. A gente acabou se destacando, né? Por quê? Porque a gente já vinha fazendo o delivery, o atendimento do WhatsApp, bem há muito mais tempo bem já, né? antes, né? Então, para a gente Uhum. simplesmente foi muito fácil. E como você falou aí de relacionamento, né? Realmente, é deitar na cama que arruma, né, Dai? É aquele velho ditado. Você É, primeiro faz a cama para depois deitar. Então, às vezes, as pessoas pensam que não precisa tratar bem as outras pessoas, independente de onde você esteja. uhum. Contando um pouco sobre a minha história, né? Como eu sempre costumo falar, eu já trabalhei muito para os outros. Então, a maneira como você se porta ali, quando você está trabalhando para outra pessoa, e você faz aquela rede de amigos ali dentro daquele ambiente de trabalho, aquelas pessoas ali poderão ser seus próximos clientes quando você abrir seu negócio. É sempre pensar Sim, nisso, né? É tanto que a gente se conheceu, Dai, você trabalhava em outra empresa, não é verdade? Aí depois que verdade. você abriu a sua empresa, a gente gostou tanto do seu trabalho, né, que você fazia tão bem, o atendimento seu era tão excelente, que quando você abriu o seu negócio, a gente acompanhou você. Por quê? Sim, Simplesmente porque você tinha feito um bom relacionamento ali com os clientes. E aí aquela outra empresa não ia dar conta de tanta gente mais, e aí a gente acompanhou. Então, assim, você está muito certo, acho que é bem desse jeito mesmo. Vamos continuar, vou ficar calada. verdade. Um outro item, tenha persistência, né, e coragem para encarar desafios. Porque isso tem que ter mesmo, né? Parece assim, É, mas é porque a empresária, quando ela abre ali a empresa, ela vai se deparar com vários desafios mesmo. E principalmente justamente. sendo mulher, como a Rose colocou, porque você encarar o desafio de ter sua empresa, né? Você está em constante estudo. Você tem a sua vida pessoal, né? Se Isso. às vezes a pessoa é casada, ela ainda tem esposa, às vezes tem filho. Então a mulher em si, ela vai ter várias rotinas, né? Então um desafio a mais. Então aí a gente já tem que ter em mente que a gente vai ter desafios, né? Mas Sempre. colocar em mente sempre que a gente vai persistir e vai ter coragem para enfrentar os desafios, porque se a gente já não tiver esse posicionamento e essa visão otimista, nos primeiros problemas a gente não aguenta, né? Exato. Falar, não aguento, é muito para mim. Então, assim, a gente sabe que não é uma rotina também fácil, né, Rose? A gente não Não. adianta romantizar as coisas, né? Porque a gente vê que o brasileiro em si, ele tem uns sonhos, né? Tem um sonho de ter a casa própria, tem um sonho de ter um bom emprego, tem um sonho de ter sua empresa. Mas uma coisa são sonhos românticos, né? Outra coisa é a realidade, né? A Verdade. realidade, ela vai ser boa também, mas ela vai ter desafios, né? Vai ter dias que vai ser complicados, mas você vai ver que a caminhada vale a pena, porque é algo que você acredita, é algo que você está se dedicando. Então, esse ponto é o que mantém, digamos assim, o empresário em pé, né? Porque senão ele vai ver tantos problemas que ele vai se desanimar, né? Vai. E o Brasil em si, ele já é um desafio imenso para o empreendedor, porque a gente já lida com muita Carga tributária burocracia, muitos todo impostos, dia. então tem Pois hora que dá um desânimo, né? tá. A gente vê tanto recurso, né, o Brasil, a gente fala do nosso município, Barreiras arrecada tanto, né, de impostos, a gente tem um polo agrícola que gera muito imposto. E, assim, se a gente for parar, a gente não vê, né? Tudo bem que a nossa cidade melhorou bastante, né, mas mesmo assim, poderíamos estar melhores. Verdade. Sempre E tem aí, às vezes, algo para se melhorar.
Se o empresário focar nisso, Rose, aí a pessoa fica triste, querendo ou não, sabe? Fala, não vou abrir, não vou fazer isso mais, por que que eu tô fazendo isso? Tô empregando tantas pessoas, não tô tendo retorno. Então, assim, não adianta. Se a gente ficar com essa visão pessimista, o que vai acontecer? Vai desanimar Fechar. e vai acabar fechando, e depois vai se arrepender, sabe? De, poxa, É. poxa, eu deveria ter continuado. Porque e agora? Se ele fechar, ele vai fazer o quê? Porque normalmente essa pessoa que já empreende, ele já tem esse perfil E querer persistente abrir outra coisa. mesmo, inquieto, ele vai abrir outra coisa, sabe? Vai. Então, assim, não desista, sabe? Tem que ser persistente mesmo. Se não tá dando certo, procura outra forma, né? É. Estuda, foco. Não estou conseguindo vender assim. Muda então, procura, Muda. testa, né? Não tá dando certo aqui, vai dar certo de outra forma, talvez vou ter que mudar de ponto, vou melhorar a forma de Humildade, né? Daí, comunicação. humildade, né? É verdade. Verdade. E, sim, e aí, pegando a deixa, a gente já conversou sobre nossa história no Instagram, a gente tem lá uma série falando sobre a nossa história da nossa empresa. E assim, lingerie, moda íntima, foi só apenas mais uma ideia que a gente teve. Essa aqui já é, acho que é a sexta. A sexta tentativa, não é a primeira. Não é a primeira. Uhum. E é como você diz, é uma agonia. Você fica ali, ó, um trem não dá certo, você diz, não deu certo, e agora? Aí daqui uns dias, uns anos, uns meses, você começa a querer vender outra coisa. Ô, fustigação, não quer, tem que trabalhar para si mesmo. Não queda. Eu Não tentei, queda. gente, eu tentei, mas não deu certo. Eu tive que abrir meu negócio, não tem jeito. A gente recebeu Aí um um. comentário bem interessante aqui da psicóloga Natália. Tive a oportunidade de conhecer a Natália também. Ela me auxiliou aí durante meu estágio. E ela falou aqui que o medo ele é um grande limitador, né? Falando daquela questão que a gente estava conversando. Verdade. Às vezes ele pode fazer a pessoa desperdiçar oportunidades para permanecer ali na zona de conforto, né? Olha que É, maravilhoso. é importante essa fala, porque E a gente vê. interessante, Dai, ó, interessante, não querendo te cortar, mas falando, Uhum. aproveitando essa deixa da Natália, como ela falou, ela auxiliou Bárbara, porque Bárbara, formada em psicologia, precisa empreender na área de psicologia. Eu já tive a oportunidade de conversar com dentistas, né, que estavam formados, mas que não sabiam como é que ia ser empresário dentista, porque o povo só ensinou eles a ser dentista. Verdade. Ensina a ser psicólogo, ensina a ser médico, ensina a ser dentista, mas ele tem que ser empresário, porque ele vai ser dono do próprio negócio dele, do próprio consultório, né? E ele vai ter que tomar Sim. decisões de empresário. E agora? Verdade. Natália é minha cunhada, gente, viu, Rose? Oh, que É, legal! aí o outro ponto é justamente esse que você está falando. Saiba administrar o tempo e o dinheiro. A administração do tempo, a gente sabe que a nossa vida realmente é corrida, às vezes o dia não é suficiente, né, para todas as tarefas, mas é importante que a gente sempre reveja ali o que que a gente está fazendo com o nosso tempo, senão a gente gastou o dia todinho e não produziu quase nada. E aí isso principalmente a mulher, né? Porque ela ficou o dia todo no trabalho, ainda leva trabalho para casa, ainda tem que cuidar de filho, cuidar da família, cuidar da sua vida, cuidar dela também, né? Que ela tem que ter um momento Do dela, né? corpo, da beleza, minha filha. Tem que se cuidar. Então, a administração do tempo é um item também que é muito importante. E o dinheiro, porque igual a Rose falou, né? Muitas vezes a empreendedora, ela vai focar para aprender a área que ela quer iniciar. Se ela vai começar a fazer bolo, então ela vai estudar como que ela faz bolo, as receitas, né? Como comprar as formas, ela vai se especializar em como fazer o bolo. E aí ela sabe fazer um ótimo bolo. Só que às vezes ela não sabe calcular o custo Do bolo. daquele bolo. Por quanto ela poderia vender aquele bolo, quanto queria gerar lucro. Então, às vezes ela, né, acaba não estudando essa parte, que isso aí é igual a gente fala, é o coração da empresa. Não adianta a empresa ter um bom atendimento, ter bons produtos, né? Ter clientes se a saúde financeira da empresa não estiver bem. Porque se a saúde financeira não estiver bem, ela vai fechar as portas, né, Rosa? Então, o cuidado com a parte financeira, ela é essencial, ela é algo que tem que ser diário, ela não é para fazer de vez em quando. Então, Sim. essa empreendedora, ela precisa estar estudando. E esse estudo, ele é igual a gente falou, não é que ela precisa ser um especialista agora, não.
ela vai poder contar com parceiros, com curso, com acompanhamento, né? É um acompanhamento, ela não vai estar sozinha na caminhada. Hoje mesmo, para todos os clientes, a Rosa é exemplo, né? Todos os nossos clientes, a gente sabe que aqui em Barreiras tem muitos locais que fornecem esse conhecimento a título do Sebrae, querendo ou não, né? Que Isso. é quem fomenta a micro e pequena empresa. O Eu sou Sebrae em Piolho de si, Sebrae, eu. Sou igual Piolho. Toda hora eu tô lá. eu também. Então, o Sebrae tem muito curso gratuito e de excelente qualidade. Tem curso EAD, tem consultorias, né? Então, assim, te dá a Sim. oportunidade de conhecer. Se der a oportunidade de conhecer primeiro, né, Rose? Para depois falar se gostou, se não gostou, se É. aplica, se é fácil, é difícil. Primeiro tem que conhecer. Então, para você que está pensando já iniciar o seu negócio, a gente orienta, querendo ou não, procurar o Sebrae. Procure o É. Sebrae, é, revise essas características que a gente falou mais um pouquinho acima, fique próximo de pessoas, né, que são pessoas que pensam como você, que é pessoas que querem crescer, que querem ter seu negócio, porque você vai conseguir ter uma rede de contatos que de fato vai te gerar um conhecimento, vai agregar, e vão virar seus parceiros, querendo ou não, vão virar Não, seus clientes. bom, sim. Então, essa parte financeira, ela é de suma importância. Então, antes mesmo de você. O ideal é aquela questão, o planejamento inicial, antes de você iniciar o seu negócio. Porque às vezes, o que muitas vezes acontece, né? O cliente, né? No nosso caso, no escritório, quando ele chega na gente, ele já está com a ideia formada. Ele já decidiu, né? Abrir a empresa, né? A empreendedora já abriu, já tem um ponto, muitas vezes, já está com tudo pronto, digamos, a ideia É, formada, já está com a loja montada. E é. aí ela não entende a questão de impostos, ela ainda não entende a questão do preço dos produtos, né? Ela não entende ainda que ela tem outras despesas fora que ela estava imaginando, só que ela já está com o preço formado do produto. Só que aquele preço ainda não incluiu essas outras despesas que É vão verdade. começar a existir, né? E às vezes ela já está até em atividade, já está vendendo, já divulgou, já fez folders, né? Já fez material publicitário com aquele preço, já divulgou. Aí imagine ela agora chegar no cliente e falar, ó, não é aquele preço. Não, era Uhum. R$ 10, tem que ser 15, porque senão eu vou ter prejuízo. Né? Então, essa parte, ela é super importante. E aí, digamos, para quem está nessa situação, e agora? Tudo tem como resolver. Tudo tem como resolver, sabe, Rose? Na Tem área mesmo. empreendedora, né? Tudo é a questão de identificar a oportunidade. Ok, aí agora, né? O meu preço está errado. Vamos rever o preço. Meu Às vezes, preço. esse cliente que você já vendeu, você tem que honrar o seu cliente. Você não pode chegar lá e falar, ó, não, ó, você levou de 10, agora é 15. Não, você vendeu, você tem que honrar a sua palavra. Ele vai ficar com aquele valor mesmo. É. Só que aí agora os próximos você vai buscar agregar nesse seu produto. E agora? Porque eu só estava vendendo uma peça, eu acho que eu vou agregar mais alguma coisa no atendimento. Esse cliente só levava uma peça, eu vou tentar fazer com que ele leve duas para que compense esse valor. Estudar o preço de custo do produto novamente. Às vezes você vai ter que oferecer mais um produto ou mais um serviço. Se você vende um produto, você talvez pode agregar um serviço. Então, o que eu poderia agregar? O que a cliente gostaria que eu fizesse a mais, né? E aí, nesse a mais, você consegue complementar esse valor enquanto você ajusta o preço para os novos clientes, né? Nossa. Então, tudo tem como rever. O que não pode é continuar no prejuízo, né? Porque se continuar no prejuízo, a empresa não vai conseguir, né? Então, hoje, lá no escritório mesmo, o que a gente consegue enxergar é que muitas empresas, né, microempresa, às vezes elas não avançam, elas crescem, elas vão crescendo e depois ela estagna. Por quê? É, porque justamente não acompanhou esse preço, ela foi indo, foi indo, foi indo, aí ela não consegue mais sair daquele preço. E Uhum. também, e não é uma coisa assim também tão fácil. Isso aí depende muito do empreendedor estar buscando o que? Estudar. Inovações, né, Rose? Isso aí se chama É, inovação. Porque isso. se a gente for olhar mesmo, né, na nossa cidade, né, a gente vai ter locais que vendem um mesmo produto ou oferecem o mesmo serviço e são preços totalmente Totalmente diferentes. Então, assim, diferente. o que que leva, né? Às vezes, assim, o que que leva uma pessoa a ir num salão de bairro que cobra uma escova talvez R$ 50 e aí ela vai em um salão em outro lugar, cobra 200, ela paga sem reclamar, né? Pois é. Então, o que que acontece? Então, a gente pode até Qual o fazer algumas diferencial? comparações, né?
Então, o que que faz? Uma cliente ir na sua loja e ela compra R$ 500, né? Passa ali R$ 500 Isso. à vista, não deve. E É. tem outro do lado que está chorando, falando que está ruim. Então, não está ruim. O cliente em si, o que a gente vê assim, o cliente ele quer comprar, né? Ele quer consumir. A É. gente aqui tem que estar atento para identificar quais são as ferramentas que às vezes você já tem, você não está utilizando, ferramentas que outros negócios estão utilizando, que muitas vezes não é o seu, mas é outro totalmente diferente, mas você conseguiria copiar e Uhum. trazer isso para sua empresa. É justamente nesses momentos, igual agora nessa live, que a gente vai tendo ideias, né, Rose? Quanto mais você Eita, ó, já tô aqui, compartilha, ó. é, mais a gente vai aprendendo, né? Então é importante, assim, esses bate-papo. Agora, não tá tendo eventos, né? Tomara que volte logo, mas a gente tinha bastante eventos aqui em Barreira, bastante encontros Pois é, menina. empresariais, né? Bastante palestras com grandes consultores, né? Palestrantes que agregavam bastante. E isso também não pode servir de desculpa, né? Não, não estamos tendo uns eventos, mas mesmo assim a gente tem como estudar, né? Tem como Tem. buscar, tem como estar ligando. Nesse período mesmo de pandemia, a gente utilizou muito das ferramentas, que foi aqui o Instagram, querendo ou não, né? Isso aqui é um Verdade. canal de comunicação e é gratuito, né, Rose? Gratuito. Imagine se a gente tivesse que estar fazendo esse evento aqui numa TV, que poderia, quanto que não seria o custo? Assim, Não querendo ou é não, né? Para poder estar fazendo um verdade. evento ou para marcar em um local físico, É, pois porque é. as pessoas teriam que se deslocar, teriam que às vezes pagar inscrição, algumas pessoas não iriam, né? Então, assim, e a gente tem isso aqui. Então, isso aqui já é um canal que a gente tem para a gente consegue se capacitar e a gente consegue vender também e Consegue. estar conectado com o cliente, né? Buscar estar conectado com o cliente. É verdade. E aí é como você diz, né? Às vezes não é só vender, né? A venda ela começa assim nessa amizade, né? Nessa troca que nós temos. A gente mesmo, o nosso objetivo sempre a gente não foca só na venda, a gente sempre foca em tentar ajudar o cliente em alguma coisa. E às vezes a gente até perde aquela venda naquele momento. Um sutiã não deu certo, a gente, ó, mulher, infelizmente hoje não deu certo, esse aí não ficou legal. Perde aquela É, venda naquele primeiro momento, que depois aquela pessoa ela vai reconhecer que você quis ajudar ela. Manda ela lá para o sim. concorrente, lá ele tem talvez uma coisa que vai ajudar ela naquele momento. Não tem nada. É como você diz, o concorrente, ele não é concorrente para você brigar, ele é um parceiro de negócio. Se você não pode ajudar, aí tem uma loja de lingerie mesmo bem na nossa rua, que a gente está o tempo todo mandando cliente para lá. E a gente é amiga e ela está sempre mandando gente para nós, né? Inclusive no Uhum. aniversário da loja, ela foi lá, ela marcou presença, a gente fez fotos juntas, entendeu? Aí tem a menina do sex shop, a gente também é amiga. Eu mando para lá, ela não tem a lingerie que a gente tem, ela manda para mim. Então, assim, a gente é parceira, a gente gosta de parceria, não gosta de briga com concorrente, porque não vale a pena, né? Verdade, Rose, verdade. E o cliente sente, né? Porque, querendo ou não, quando a empresa você foca em simplesmente copiar, né, o É, concorrente, na busca da competitividade mesmo, sem gerar qualidade para o cliente percebe também, é, ele vê que o foco não é ele, né? O foco é, às vezes, estar em primeiro lugar em isso, vendas ou, né? E vê que o foco não é ele. Quando o foco não é ele, aí as empresas começam a perder, né? O cliente que está ali muitas vezes já fidelizado. Aí ele percebe que você está focando em outras coisas e não na satisfação do cliente, aí não na acaba satisfação dele. É verdade, tá? realmente perdendo. É verdade. Então, você já falou aí sobre planejamento, né? E com respeito ao público-alvo, né? Porque tem essa questão também. A gente precisa ficar preocupado em vender para todo mundo, ou será se tem umas pessoas assim certas já? Pois é. Esse item do público-alvo, é todos os negócios, né? Todos os negócios vai ter um público-alvo. Não adianta, a gente não vai conseguir alcançar todos os públicos. E quando a gente entra nessa briga de querer vender para todo mundo, a gente perde o foco. Então, essa empreendedora que hoje está pensando já em iniciar um pequeno negócio, igual a gente começou a falar de bolos, né, na área de alimentação, que inclusive é uma área que mais cresceu, né, na pandemia, e a gente percebe É. que todo dia uma empresa nova abre na área de alimentação, né, principalmente o microempreendedor. Uhum. Hoje mesmo, só trazendo um dado,
de 100% de microempreendedores que existem no Brasil, 48% são mulheres. E a maior parcela da quantidade de negócios dentro do MEI é justamente a área e voltada para as empreendedoras, né? É a área de alimentação, beleza e bem-estar. Então, assim, a área de alimentação, ela tem um destaque muito grande, porque hoje a gente vê o preço, né, dos itens aumentando, então a gente vai cortando, né, Rosa, alguns itens É, ali da nossa lista. Mas a alimentação a gente não corta, né? Então, não, mesmo que seja uma alimentação pronta ou do mercado, a gente continua. Então, foi uma oportunidade para quem trabalha nessa área. E que teve uma crescente, principalmente das empreendedoras, que foram essas mães que muitas vezes tiveram que sair dos seus empregos para poder ficar com os filhos, né, que não estavam estudando. Então, elas tiveram que sair, ficar em casa, sem renda. é. Só que aí chegou uma hora que não dava mais, né? Não dá mais. A escola ficou praticamente um ano fechada e ela com essas crianças e reduziu as despesas, mas teve um momento que tinha que voltar. E aí a forma de voltar era abrir algo em casa. Então a gente mesmo no escritório, a gente teve a oportunidade de estar ajudando, estar conversando, orientando com várias pessoas que focaram nessa parte da alimentação. E aí a gente volta para a questão lá do público-alvo. Uhum. Essa empreendedora que está pensando em já iniciar algum negócio, mesmo que na informalidade, até agora mesmo, que é pequenininho, a gente já tem que ir imaginando que é o nosso público. Assim, você vai vender alimentação, mas que alimentação? É Ser marmita? fitness, né? Vai Mas ser qual é a alimentação que vai ali? Qual é o público-alvo? Ah, eu vou vender, meu foco é para vender para empresas que têm uma quantidade de funcionários, eu vou lá e vendo marmita para a empresa é para os funcionários. São funcionários de qual setor? É da construção civil, sou funcionário de uma grande empresa, funciona. Então, assim, ele já tem que ir desenhando esse Sim. público-alvo. A gente tem ferramentas, Rose, para fazer isso. Uhum. Hoje existem sites que fazem isso, a gente chama dentro do empreendedorismo de persona. Persona Isso. é, é alguém que a gente cria, né? Digamos assim, né? É um avatar, digamos assim, com uma característica daquele nosso cliente, por exemplo, da Rose Moda Íntima. Provavelmente persona vai ser o quê? Vai ser uma mulher, né? Porque o foco é vender para mulher. É uma Isso. mulher que ela é uma mulher empreendedora, ela também é uma mulher dona de casa. E o persona Isso. não precisa ser só um, pode ser dois, pode ser três. Então, assim, a gente vai formando quem é essa cliente que está vindo aqui na minha empresa e quem é essa pessoa que eu quero vender. Porque quanto mais a gente conhece esse cliente, que vai ser esse público-alvo, fica mais fácil da gente ter estratégia. Então, assim, eu já sei que ela gosta desse tipo de lingerie, então vou focar nessa lingerie. É. Ela, né, não é, Rose? Porque vai a ser gente começa a útil Isso, delimitar. mesmo. com o tempo a gente. Eu pessoalmente, quando eu iniciei a venda de lingerie, o meu público-alvo era mulheres que, na verdade, elas trabalhavam comigo na época, né? Então, o meu público-alvo era aquelas mulheres ali, que eu trabalhava numa empresa com 700 funcionários, provavelmente uns 450 eram mulheres. Então, eu imaginei isso, né? Que essas mulheres trabalhavam e elas tinham dinheiro. E aí eu foquei nessas mulheres que trabalham, que não têm tempo, né? De comprar, de sair. Então, eu como sacoleira, inicialmente, eu foquei nessas mulheres. E é isso que a pessoa tem que fazer. Se ela, é como você diz, hoje mesmo eu como de marmita, né? Eu como de marmita. Uhum. Eu pego lá no Buriti Real, fazer o mexendo minha amiga. Lá no Buriti Real, ali na Barreirinha, né? Um restaurante da minha amiga lá. E aí o que é que acontece? Por que, que eu como de marmita? Porque a gente vai vendo que não vale a pena para mim ficar em casa fazendo comida, né? Porque eu vou perder meu tempo e eu vou me desgastar, né? Às vezes chegar em casa cansada para ainda ir preparar. Lógico que a gente prepara alguma coisa, né? A gente sempre prepara alguma coisa em casa, mas para mim é mais interessante passar lá e pegar meu almoço, né? Então, assim, como você diz, às vezes a pessoa ela vai fazer marmita, aí ela se pergunta, quem vai ser meu público? Será que vai ser um empresário ocupado que não tem tempo? Então, qual é o tipo de comida que ela gosta? E você Isso. entra de novo naquele que Dai falou do planejamento. Porque Planejamento de novo. inicialmente o foco foi nesse público-alvo, né? Nessa persona. Hoje nós conseguimos identificar também outras Mais personas, né? personas. Com esse planejamento, com essa observação e contato mesmo mais íntimo com as clientes, né?
É isso. E aí a gente consegue até mesmo conseguir mais dados, né? Porque a gente sente que aquele produto é direcionado. O cliente também, ele se sente que, nossa, de fato é isso que eu gosto. Então, Uhum. ele vai até estar mais aberto para indicar, para dar sugestões para a empresa. Nossa, isso aqui é legal, era bom. Porque às vezes a gente, na empresa, a gente precisa de direcionamento. Quem vai se dar o direcionamento é justamente o cliente, que são as pesquisas que a gente fala. E muitas vezes o cliente ele não quer falar, né? A gente pergunta, cria É, estratégia, cria sorteio, para conhecer isso. melhor o cliente. E você sabe que isso não é uma tarefa fácil. Às vezes o cliente ele Não. não quer falar. Assim, ele não quer, não quer falar, ele não quer ter tempo, ele não quer dar um feedback, ele não quer dar um depoimento. Às vezes ali na correria também, né, Rose? Principalmente no É, comércio, né? Entrando e saindo cliente, você tem que já focar, então às vezes você não consegue. é. E aí, à medida que a gente enxerga melhor, é porque o cliente, ele fala, né? Ele vai conseguir falar sem, de fato, ele ter aberto a boca ali para você. Sem de fato falar. Você que vai ter que É, observar a vida dele. você consegue extrair isso sem que ele fale, só com ali Aham. você conhecendo ele, né? É, Então, hoje a gente tem, inclusive, ferramentas para poder ajudar, né, essa empreendedora a identificar esse persona. Hoje a gente vê que um canal de comunicação com esse público-alvo é o quê? É as redes sociais, né? Não tem como isso. negar o poder das redes sociais. Então, se eu não consigo entender que é o meu público, eu não vou conseguir me comunicar bem com ele, né? Eu vou criar ali, às vezes, algumas artes, foto, vídeo, mas não estou focando nele, então, às vezes, eu não vou conseguir alcançar. É, E aí a gente vê que tem outras possibilidades dentro mesmo do canal do Instagram, por exemplo, de estar fazendo eventos, por exemplo, com essa live, né, que você está fazendo, isso. tem como estar fazendo publicidade em si, que aí vai gerar um investimento. Então, se você Isso. não conhecer o seu público, você vai gerar um investimento e não vai ter um retorno. Aí é que Uhum. muitas vezes aí o empreendedor desanima, poxa, mas aí eu crio uma promoção, coloquei nesses sites conhecidos, né, que tem uma grande, que abrange, porque lá ele não tem Isso. um público definido, o público dele é todo mundo. É todo mundo, Alguns é. perfis que são mais, é, alguns perfis que são mais de notícias, né? Então, assim, ele acaba abrangendo todos os públicos. E aí Isso. você foca em um site que às vezes não é direcionado para o seu cliente não vai estar ali. Aí não vai adiantar ter investimento. Imagine, aí você vai atender, igual a gente pensou. A pessoa vai começar a fazer algum tipo de alimentação que é focada em um público, digamos, um público que quer comer comida fitness. Então, esse Isso. público mora em um local específico. Qual é o bairro que essa pessoa mora? Aí você faz uma propaganda e entrega em outro bairro. Não vai vender, não é o seu público. Às vezes, assim, o seu público precisa ter um poder aquisitivo mais baixo ou precisa ter um poder aquisitivo mais alto. E aí a gente tem que direcionar no público correto. Isso. Isso parece E, assim, parece que não é tão importante, Rose, porque falar, não, mas agora eu vou começar, porque tem muita gente que pensa assim, mas eu estou começando agora, como se fosse, uhum. usa meio que como uma desculpa, mas eu estou experimentando. Mas uma das características lá do empreendedor, quando a gente fala na persistência, não é persistir, assim, tentar fazer É, algo que vai dar errado, mas eu vou fazer. Se não é, der certo, beleza, aprende. Não, a gente não pode levar. A gente precisa correr riscos, mas riscos calculados, planejar. Olha, eu vou fazer isso daqui. Pode ser que realmente o feedback não seja tão positivo, mas você cercou de todas as possibilidades, né, de dar errado. Então, pode ser que ainda não dê o 100% que você esperava, mas você se cercou, você planejou. Porque na empresa, como a gente comentou, a parte financeira ela é muito importante. Então, eu não posso estar fazendo projetos que envolvam principalmente a parte financeira e simplesmente fazer, se der certo, deu, se não der certo. Não, porque imagine, né? Você pegar, dispor de um prejuízo. investimento para fazer uma propaganda, fazer um evento, apostar tudo naquilo ali, como se aquilo ali, não, para você vai dar certo, mas a gente não pode focar na gente, a gente tem que ver. E o público, ele É. vai gostar? Será? Se eu começar a fazer esses vídeos, essas modelos que eu chamar aqui, o público se identifica com essa modelo, ela pode ser a modelo Uhum. mais famosa, mas às vezes seu público não se identifica com ela, É, é né? Então a verdade. gente
Não é, Rosa? Então, o público, ele é muito importante. E não existe, assim, um público que é melhor e nenhum que é pior. Igual Não. a gente tem todos os públicos. Todos os públicos, eles querem ser atendidos, não importa. E todo mundo Eu tem tava... dinheiro, né? O dinheiro é o mesmo. eles querem consumir, não importa qual É. é o público. Eu estava, essa semana, visitando um cliente que ele vende produtos da área de educação. Uhum. E aí ele estava me relatando que nesse período da pandemia, um dos itens que ele mais vendeu foram para pessoas que têm deficiências. Então, assim, imagine, Imagina. a gente que não está na área, eu me surpreendi por eu não estar na área da educação, ali voltado, né? Uhum. Mas aí, então, assim, a inclusão social, ela está cada vez mais em alta, graças a Deus, né? É Então, verdade. imagine, talvez alguém falar, eu vou vender um certo tipo de produto para pessoas que têm alguma limitação física, mental. Aí você imagina, não tenho. Não sei nem quem é esse público. Então você precisa pesquisar o seu Já público, você tem que pensou? se identificar. Pesquisar. Esse público, Rose, ele está carente de assim, Tá vários mesmo. serviços, né? Eles precisam se alimentar. É um público que eles estão estudando. Então a gente pensa, eles estudam em Braille, tem livros, tem máquina de escrever. Hoje É. existe até mesmo os concursos públicos, eles precisaram se adaptar para esse público, né? Existem vagas para concurso para esse público, existem vagas nas empresas para esse público. Então, assim, existem vários públicos, não tem um público que é melhor, não tem, Não. vai ter público que esse vai dar mais dinheiro, esse vai dar menos. Não, assim, primeiro você tem que focar no que você quer fazer. E você vai fazer da melhor forma, todo dia aprendendo e fazendo melhor, e focar nesse público que você escolheu. Porque senão, o seu concorrente vai abrir algo específico para o público que você, nossa, está dando muito dinheiro, vou para lá. Aí daqui a pouco não deu certo. Aí, não, vou para o outro aqui. E nisso é o desgaste de tempo, Exatamente. investimento, o retorno não vem, e aí a pessoa É, se frustra. Aí é fala, não dá verdade. certo. Aí Então não manter adianta, o foco, né, Dai? manter o Aí já foco. entra em manter o foco, não é? Focar no produto específico, no público certo, para evitar a frustração. Isso mesmo. Aí a gente vê no outro que são os diferenciais, né? O Uhum. diferencial, a gente pode colocar ele aqui também como a inovação, né? Que é preciso. E a Sim. inovação, a gente não precisa pensar também em inovação como fazer algo de uma maneira revolucionária, totalmente diferente. Não, a inovação é você resolver o problema do seu cliente. Uhum. O cliente te procurar e você ter ciência que você conseguiu resolver o problema dele. E se você conseguir surpreender ele, melhor ainda, né? Melhor Então, o ainda. foco é resolver ali a necessidade do cliente. Isso que Uhum. é inovar. E, às vezes, essa inovação é em pequenas coisas. É em uma embalagem, é na forma do atendimento, é em levar esse produto para o cliente, né? O cliente não ter a necessidade, às vezes, de ir direto na sua loja. Então, a É. comodidade do cliente, né? Hoje a gente vê muito nessa parte de peças a questão do pessoal entregar sacolas, né? O pessoal Uhum. acha que É. cresceu bastante essa parte de levar, se quiser experimentar, Isso. ou da empresa ficar aberta até uma hora mais Ah, tarde, né? Abrir um ou ficar pouquinho mais aberto na hora tarde, do almoço, né? ficar na hora do almoço. Então, assim, são pequenas coisas ali que você vai agregando na sua empresa que vai gerando inovação para esse cliente. Então, essa empresária, ela já tem que estar pensando em qual é o seu diferencial antes de se lançar no mercado. O que é que você está fazendo que vai agradar o seu cliente, que o seu concorrente não está fazendo hoje, né? A gente tem um outro item, amor pelo que se faz, que Isso. a gente falou um pouquinho antes. Quando a gente fala amor por se faz, amor pelo que a gente está fazendo, não é, eu gosto de frisar essa parte, assim, não é romantizar, nossa, que bonita, eu amo isso aqui. Não, você gosta realmente, você se identifica até por isso, é isso que te motiva, né? A todo Isso. dia aprender. Mas a gente levar isso também de forma profissional, porque senão você afeta o seu emocional, né, Rose? Quando você Isso. coloca também assim, a sua empresa, o seu negócio na frente de tudo. Sim, toda Quando sua. for ter esses desafios, né, que você não vai conseguir muitas vezes superar ele ali naquele primeiro momento, aí você se frustra. Então, é uma empresa, é um negócio, você vai se dedicar.
Mas se ele for um negócio que financeiramente não está dando retorno, não é o foco, aquele público, você não tem esse público ainda, não é o momento. Igual às vezes a gente Uhum. vê que tiveram empresas que vieram para Barreiras, eram empresas ótimas, eram empresas consolidadas, franquias, por exemplo, Uhum. mas não era o momento. Não era o momento. Não era que era ruim, é porque não era o momento. Não, assim, ainda, digamos, o público não estava preparado para aquele tipo de serviço. E que Uhum. alguns anos depois veio e se E consolidou. deu certo. Então, a gente também tem que saber que, por mais que a gente ame, pode ser também que não dê certo. Se não der, beleza, vamos pro próximo. É igual você falou, Próximo. né? Isso aí já é a sexta tentativa A sua. sexta Então, não tentativa, é adianta, verdade. não adianta. Ah, eu comecei aqui, mas vamos subir para Estamos esse outro. tentando. Estamos tentando, estamos na luta aí, minha filha. Nada deu certo ainda não. E fazendo com carinho, né, Rose, com É isso. apreço, mas entendendo que isso aqui também é um negócio, né? Ele tem que ter É um um negócio. retorno. E o retorno é para o sócio, é para a sua equipe que está trabalhando com você. Esse retorno ele volta para a sociedade, querendo ou não, né? Porque tudo que a Volta. gente faz dentro da empresa são pessoas envolvidas, então retorna para a família dessas pessoas, os clientes são Isso. pessoas, então tudo volta, né? Tudo volta. Então tem que ter esse cuidado, porque a gente vê que às vezes tem empresa que não está dando certo, mas a Uhum. pessoa tem tanto apreço ali por aquele nome, porque assim já tem 30 anos que tem, porque às vezes foi o pai que construiu, e aí ele não sobe um degrau a mais, porque ele Uhum. acha que se ele recomeçar, vai ser um sinal de fraqueza. Ah, eu fracassei, eu vou manter. Então não é, a gente tem que ter esse cuidado também, né, quando a gente está na nossa empresa que são ciclos. Se não deu Isso. certo esse setor, vamos pular para o próximo, vamos inserir. Eu estou vendendo marmita, marmita não deu certo, a alimentação, vou começar a vender bolo, vou começar a vender salgado. Então, evolui, vê como aprendizado e seguir em frente, né? Porque É verdade. senão, isso principalmente para mulheres, né? Porque mulher, a gente sabe, ela acumula um monte de coisa, ela começa a fazer, provavelmente uma comida, daqui a pouco ela já começa a fazer um doce, o cliente gostou, ela vai começar a fazer um salgado. É Então verdade. ela vai agregando, né? Vai agregando. Essa É... fala, Day, é muito importante. Me lembrou um curso também que eu fiz sobre empreendedorismo, que falou justamente sobre isso, que na nossa cultura as pessoas tendem a querer o sucesso por todo custo. Né? Em Uhum. outras culturas em que o empreendedorismo é até mais incentivado, as pessoas elas estão acostumadas a abrirem negócios, testar, se não está rendendo da forma que eles gostariam, né, da forma como as metas Sim, foram estabelecidas, as pessoas fecham e abrem outro negócio. Então, na nossa ainda não é muito forte essa cultura de e aceitar que é um negócio, que se não estiver dando certo, a gente tem que procurar outras formas, né? Isso. é verdade. É, vou comentar só mais uma parte aqui, Rose, né? Sim, Dai. De os recursos humanos, né? Isso. Porque empresas, né, são formadas por pessoas. São E formados aí por eu pessoas. percebo que, mais do que nunca, a gente precisa cuidar das pessoas que estão dentro da nossa empresa. É E esse verdade. cuidar é um zelo de capacitar essas pessoas, entender a importância delas dentro do processo, né? Incentivar o crescimento, focar que essas pessoas que estão dentro da nossa empresa é que estão atendendo os nossos clientes. É. Então, tem uma fala, né? Alguns empresários falam bastante assim. Você prefere não capacitar o seu funcionário porque você tem medo dele sair, mas você prefere não capacitar e ele ficar? Então, assim, imagine, você não orienta ele, e ele vai ficar, mas aí ele tá ficando, ele não tá cuidando bem dos seus clientes, ele não É. está sendo bem cuidado, ele não está sendo valorizado. Então, assim, as empresas, elas crescem porque tem pessoas envolvidas no processo, né? Não existe nenhuma empresa que não tenha pessoas, né? Que não tenha Não. colaboradores envolvidos. Então, a gente vê que quem está iniciando, normalmente inicia sozinha, ali, aí acumula várias funções, né? Ela mesma é a vendedora, ela é a cobradora, ela que faz o marketing, ela é que produz, então ela faz tudo. E aí a empresa começa a crescer, ela precisa de uma pessoa, e aí muitas vezes o empresário pensa, eu vou contratar uma pessoa, ele é vendedor,
ele tem que entrar e vender, é só isso, gente, é só isso que ele tem que fazer, entrar e vender, dar bom dia, boa tarde. Só que na prática não é só isso. Não é só isso, Não é não. assim, a gente fala, mas ele já está aí, ele tem que atender bem o cliente. Só que assim, ele também é uma pessoa, é um ser humano, então ele pode, querendo ou não tá num bom dia. Ele não entende por que a sua empresa existe, você tem que explicar para ele qual é o Isso. foco da sua empresa. Como é que você gostaria de atender o seu cliente? A gente tem que ensinar essas pessoas que estão do nosso lado. Como é que, aqui a gente atende o cliente dessa forma, aqui esse é o nosso foco, a gente entende que a nossa missão aqui da empresa é isso, a gente está trabalhando para alcançar isso, isso. Então, ele tem que se sentir inserido. É aquela velha história de vestir a camisa da empresa, porque quando ele entende que ele é importante ali dentro também para o processo, ele vai se dedicar, ele vai crescer, ele vai querer crescer junto, né, com a empresa. É E aí verdade. eu vejo que tem muitos empreendedores, as mulheres empreendedoras, elas têm que ter um cuidado. Eu acho que isso é uma característica muito da mulher, porque a mulher, ela traz essa proximidade, né, com as pessoas. E aí, às vezes, mistura, né, Rose, esse lado mais emocional de querer cuidar das pessoas, e misturar, às vezes, a amizade com os negócios. Então, O a gente tem que negócio. saber, desde cedo, assim, lógico que a gente vai tratar bem, né, a gente deve tratar bem todas as pessoas, mas o colaborador, ele está como um funcionário e aí ele tem metas, né, a Isso. cumprir. Não quer dizer que você não vai ser amiga, se você quiser ser amiga, não tem problema nenhum, né? É lógico, ali no ambiente a gente acaba se aproximando mesmo De das todo pessoas, mundo. Verdade. dos familiares, mas essa empreendedora, ela tem que focar que ela tem que entender um pouco. Então, aí lá volta o aprendizado, o estudo, entender um pouco a lidar com É. pessoas, né? A- A estudar um a- pouco sobre essa parte de recursos humanos. Saber contratar a pessoa, mas a pessoa também tem que dar o que a pessoa está precisando, né, Dai? Sim, sim. Não é fácil. Não. Eu vejo Eu, que um dos hoje em dia maiores tá desafios. difícil, viu? Hoje em dia tá cada é, vez mais difícil, porque é que nem você diz, às vezes você contrata a pessoa, mas a pessoa ela não se identifica com aquela proposta que você tem para o seu cliente. Ela pensa diferente. E aí é, você começa, às vezes, a perder cliente e nem sabe por que é. Às vezes você trata super bem o cliente, mas o seu vendedor não trata bem. Isso daí eu estou falando porque a gente vê muito isso nas nossas cidades. Eu estou em Luiz Eduardo agora e aqui é do mesmo jeito. A gente, às é vezes, conhece verdade. a dona da loja, conhece os donos, e são super gente boa. Quando você vai lá, o dono te recebe, te trata super bem, sabe? Quer te vender, e é ótimo. Só que daí, quando você chega lá que o dono não tá, é outra história. É E tão não é triste assim, fácil. né? Não é, Rose? Não é Porque fácil. a gente vê que, assim, o desemprego, querendo ou não, né? Cada dia aumentando. As empresas precisam de pessoas para trabalhar. E aí as pessoas têm a oportunidade e elas entram e não desempenham aquilo ali que elas foram contratadas, né? É, É, essa parte de recursos humanos, ela é um dos maiores desafios de todas as empresas, desde as é, pequenas às grandes. Para as pequenas, o desafio é muito maior. Por quê? Para uma pequena empresa, porque quando a gente fala de recursos humanos, é uma área mesmo, recursos humanos. É uma área é uma área. de tudo, é um foco. Dentro da faculdade de administração, estuda recursos humanos. Então, assim, dentro da área de recursos humanos tem a questão do recrutamento, tem a questão da capacitação, da retenção de talentos. Então, é uma área, Rose. Então, assim, é mais uma É. área específica de estudo desse empreendedor. E muitas vezes o empreendedor ele não vai ter tempo, não vai ter muitas vezes habilidade. Não é o foco de estudo dele. Começar a estudar, imagina, porque senão eu ia ter que fazer administração para poder lidar bem com os meus colaboradores. Muita coisa. Aí nesse momento eu preciso de parceiros. Isso. Igual aqui, a Bárbara está aí, a Natália, psicóloga, querendo ou não. É um fator importante dentro da empresa. Mas aí a gente vai lá para a micro. A microempresa, ela já tem um cenário tão difícil, né, Rose? Né? Porque É. a gente não consegue gerar muitos benefícios, querendo ou não, para o colaborador, porque já tem uma carga tributária muito Carga alta, tributária horrorosa. a gente já está iniciando o negócio, então a gente tem vários desafios, e um deles é capacitar esse colaborador, gerar capacitações, treinamento, benefícios, porque dentro da área de recursos humanos, o que vai proporcionar
que esse colaborador traga mais retorno, para mim é justamente isso. É a capacitação constante. Então, assim, não, eu estou numa empresa que eu estou aprendendo sempre, porque a empresa investe em capacitações. Eu estou numa empresa que eu tenho um benefício. E isso volta lá para a parte financeira. A gente tem que estimular as pessoas, Rose, querendo ou não. Se você contratar uma pessoa, né, um funcionário, e aí você tem um salário, mas ele não tem meta, ele não tem comissão, ele em si ele não vai se motivar a se superar, querendo ou não. Verdade. Então, aí a gente volta lá na microempresa, nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso, Nem porque a gente sempre, já é trabalha, pagando o salário na marra. né? Então, esse é um dos maiores desafios da micro em relação à parte de gestão de pessoas. Então, a gente tem que ir garimpando mesmo, fazendo as capacitações dentro das possibilidades das empresas, tentar identificar esses colaboradores que enxergam o valor na empresa, entendem e fazer com que eles não saiam, né? Então, é reter esses talentos lá para que eles repliquem para os próximos, né? Para que ele consiga replicar isso para os próximos, igual o que você tinha comentado antes, né? O cliente, ele se sente bem atendido com aquela pessoa, ele só vai querer ser atendido por aquela pessoa. Uhum. Pela forma, né, que aquele colaborador atende, pela forma como ele entrega. Então, isso é uma área importante. Mas isso não pode ser também algo que a gente fique vendo só pela parte negativa, sabe, Rosa? Porque isso aí também é ruim. Porque senão a gente, é igual aquela questão que a gente falou lá da persistência. Porque a gente vai enfrentar desafios mesmo, a gente vai ter bons colaboradores, mas às vezes vai ter momentos que a gente não vai conseguir. Aí o importante é o quê? É a questão da atitude nesse momento. Se não tá dando certo, é melhor também dispensar logo. Saber demitir também, que é uma parte ruim, né? Desligar. A parte ruim de ser o empreendedor. É porque a pessoa também precisa estar engajada, né? Porque às vezes o empresário, ele oferece, né? Ele oferece recurso, ele oferece curso, ele oferece ensino, ele está o tempo todo tentando oferecer para a equipe um treinamento, uma coisa, está todo dia orientando, e nem sempre as pessoas aproveitam, né? Daquela orientação. Às vezes a própria pessoa está acomodada, né? Naquele local, e ela não quer sair daquele local. E aí, porque você sabe que existe a zona do conforto, né? Meu salário tá certo mesmo, eu vou fazer nada. Aí não se motiva a fazer um pouco mais, né? Infelizmente. Mas aí é complicado, né? Porque a gente tá numa atualidade aí que apenas as pessoas que estão buscando, como a gente está aprendendo aí com você, o conhecimento a cada dia, e isso serve tanto para quem vai empreender como para quem está querendo só trabalhar para os outros mesmo, né? E aí, essa pessoa, para ela que ela consiga uma colocação no mercado de trabalho melhor e ganhando mais, ela precisa se esforçar também, né? E a longo prazo. Isso. E quando a gente fala do empreendedorismo, o empreendedorismo, Rose, ele não é somente aquela pessoa que abre empresa. Isso. Você pode ser um empreendedor na atividade que você desenvolve, ser um grande vendedor, ser um grande gerente, sabe? Ser um funcionário, não importa, você se destaca. E também, assim, nem todas as pessoas vão ter um perfil, né, de abrir um negócio, que é igual a gente falou a característica. E isso é opcional. Uma pessoa, ela não é obrigada a ser empreendedora, porque o mercado, né, culturalmente fala, você só vai ter sucesso se você sair e abrir a sua empresa. Não, às vezes ela nunca tem uma empresa. Eu conheço várias pessoas que atuam dentro ali de um cargo de gerência e ela é aquilo que faz ela feliz. Ela não quer abrir uma empresa. Ela quer, cada dia mais, ser melhor na atividade que ela desenvolve. Ela ser bem remunerada, ser reconhecida naquela área. Mas ela não quer ser empreendedora. Ela não quer ter... Porque, querendo ou não, igual a gente falou, ela não quer ter a responsabilidade. Não é porque ela não é acomodada. Não é porque ela... Não me identifico em ter o meu próprio negócio, assumir a responsabilidade, deixar esse cargo que eu tenho hoje, que eu gosto aqui de gerenciar, eu gosto de estar à frente, mas eu não quero ter o meu próprio negócio. E tá tudo certo. Porque imagina também que todo mundo fosse abrir o negócio. Não tem como, né? Escolha dela. Existe os consumidores. Mas a pessoa pode estar empreendendo com ela mesma, né? A buscar cada dia mais, ela ser uma pessoa melhor, ela ser uma pessoa que... Porque a pessoa está fazendo uma valorização pessoal, não é?
Se, Isso mesmo, Rose. se você atende bem o cliente hoje na minha loja, vamos fazer o exemplo, né? Se você é um vendedor, aí hoje você atende bem o cliente na minha loja, se eu, em algum momento você sair da minha loja, aquele cliente que foi bem atendido por você pode ser um empresário, ele pode ser que ele vai poder te dar um emprego. Mas se você não atendeu bem ele, você acha que ele vai querer te empregar? Vai te dar um emprego? Não vai. Verdade, Ele verdade, não vai. verdade. Então, assim, a gente fica observando, porque além da gente ser comerciante, a gente também vai nos outros comércios, a gente também é cliente. E aí a gente fica, assim, observando, né, os atendimentos. E a gente sabe, às vezes numa loja de cosmético, né, uma loja de roupa, a gente sabe, a gente já tem aquele vendedor que a gente gosta. E aí a gente Uhum. acompanha. Eu mesmo tenho uma vendedora de uma ótica aí, ó, que onde ela vai, eu vou. Há anos, 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 praticamente todos os anos da Ela nossa tem, vida. ela tem até meu WhatsApp pessoal, amiga. É muito, tipo assim, uma amizade, você tá entendendo? Por quê? Uhum. Porque a pessoa atende bem. Acho que ela já trocou de emprego umas 3 vezes. Faz diferença na vida. Mas eu tô indo lá, né? É Sempre atrás dela. verdade. Por quê? Porque Eu, ela trabalha esse lado pessoal dela. Ela é uma empreendedora uhum. pessoal. Ela não tem vontade de ter uma ótica. Ela não quer abrir uma ótica. Ela sabe que é muito complicado, né? Ela prefere ser uma Sim, vendedora, mas ela é uma excelente vendedora. É nesse ponto que a gente está querendo chegar. é verdade. Eu também conheço aqui na cidade muitos vendedores. E aí eles já têm esse histórico, né, de vendas, eles têm um histórico de clientes que é igual você falou. Os É, clientes, querendo ou não, acompanham eles onde acompanha. eles forem. E aí ele não tem um foco. Por que ele vai querer abrir a empresa? Querendo ou não, assim, às vezes até se coloca. Ele tá ali, ele tem vendas, ele tem as comissões, ele tem, de certa forma, a tranquilidade de não ter a responsabilidade, É né? o que Porque ele vai imagina, para casa às dormir. vezes ele nem conseguiria ser vendedor se ele abrisse um negócio, porque ele ia ter que sair dessa função de vendedor, e às vezes o que traz essa satisfação para ele é esse contato ali com o cliente, essa Pois é, motivação de bater as metas, né? é. Então, empreender não necessariamente é você abrir um negócio, é você atuar na sua área e buscar sempre qualificação, né? Focar no cliente, no bom atendimento, né? Entender qual é a necessidade do cliente e estar focado ali naquele negócio que você escolheu desenvolver. Eu acho que quem é vendedor, eu acho que todo mundo é vendedor, mas a gente sabe que tem uns Sim, cargos em si que são vendedores e que realmente é de tirar o chapéu, porque são pessoas que pode às vezes estar passando por um momento difícil e não transparece. Ele é. trata você bem todos os dias, ele está atento à sua necessidade. Então, em barreiras, eu tenho algumas pessoas, assim, igual você falou, tem uma pessoa que quando eu tava comprando a casa, a gente comprou os móveis com ela. Nossa, uma atenção assim que você fica, meu Deus do céu, nunca ia Não imaginar uma é? loja bem pequenininha. Hoje essa loja fechou, o dono já era de idade, e aí ela saiu dessa loja, ela foi para uma farmácia também, e aí a gente acompanhou ela. O outro, a pessoa que era gerente, é E gerente hoje em você outro vendeu. local. Então, quando eu vou, eu procuro por ele em primeiro lugar. É, Então, essa questão do contato, né, do atendimento, ela de fato é importante, e isso serve para os colaboradores, porque ele está fazendo um bem enorme para a empresa, só que ele está fazendo um bem enorme mais para ele, para porque é a ele. imagem dele. É. Qualquer lugar que ele for, ele vai ser. Esse cliente vai com ele. O dono da empresa também sempre vai ter aquele apreço, não é, Rose? Porque a gente vê, Com às vezes, essa certeza. pessoa ela pode também abrir um outro negócio, mas a gente volta lá. A gente não vai ver ele com um concorrente de ser Não, é inimigo, verdade. mas um concorrente de ser parceiro, né? De se tratar bem, de entender e de crescer junto com essa pessoa. Eu acho que a gente tem muito ainda a avançar nessa parte de recursos humanos, né? Porque é aquela questão, a gente depende dele, a empresa depende das pessoas. E ao Depende. mesmo tempo a gente ainda tem muitas dificuldades, né? De Tem. E conseguir é uma parte que capacitar. às vezes a gente vai ignorando, né? Vai deixando não como prioridade. É É um verdade. desafio. Essa área de recursos humanos ela vai ser um desafio constante mesmo. E aí o que a gente é não desistir, né, Rose? Às vezes não vai dar certo com uma pessoa, é, Muda. bola para frente. Às vezes não é tão fácil, não é rápido essa bola para frente, mas a Não. gente tem que persistir, porque a gente gera uma expectativa ali, né, nas pessoas e às vezes não corresponde. Então a gente tem que ter cuidado com essa expectativa que a gente coloca, né, nas Uhum. pessoas. A gente entender que também tudo é um processo.
A gente não vai abrir a empresa em um ano e em um ano ela vai alcançar o sucesso, ela vai crescer. Então, é aos Isso. poucos, né? As empresas a gente vê aí pelas grandes empresas, hoje elas são grandes, mas assim, já tem 30, 40, É, 50 anos, então foram muitos desafios superados, né? O que não a é? gente precisa ter é a constância, né? A gente ter o É, ânimo todos os dias para persistir, buscar o conhecimento sempre, né? Em primeiro isso. lugar. E entender que o mercado ele está aberto, gente. Tem público aí Tem querendo mercado para todo consumir, mundo. não é, Rose? Tem mercado para Verdade. todo mundo. É verdade. A gente recebeu aqui, ó, a Neta Rodrigues. Parabéns, meninas. Excelentes dicas de empreendedorismo. O pessoal tá gostando, né? Eita, Dai, nós conversamos muito, viu? Sucesso. Nós estamos com 1h15 de live aí só para atualizar do horário, né? E aí a gente entra também no marketing, né? Que nós estamos aqui fazendo exatamente isso, né? Divulgando Isso. a nossa marca através desse contato que nós temos com clientes. E assim, esse contato que a gente tem com um cliente diferenciado. Daiane, aqui pra gente, é um exemplo de persona, né? Já que a gente estava falando de persona, então Uhum. ela é um exemplo de persona. É você saber identificar aquelas clientes que são exatamente isso, que elas podem agregar alguma coisa, né, a você. E é que nem você diz, não é uma amizade falsa, não é isso. Não é isso. É você realmente valorizar o que cada um dos seus clientes pode te ajudar. Eu tenho muita Isso. dificuldade em gravar nomes, né? Ultimamente eu tenho tido muita dificuldade. Mas assim, a gente tem muito contato com muita gente. Mas o que é que eu gosto de fazer para que eu possa, então, gravar um pouquinho mais o nome? Eu gosto de dar uma atenção. Quando você dá uma atenção, que você conversa um pouquinho com a pessoa, Uhum. às vezes não vai ser na primeira vez, mas na segunda, na terceira, você já está sabendo o nome da Você lembra pessoa, da história, né? né? Porque você lembra da história Verdade, da pessoa, né? Daquilo que ela verdade. te contou, né? Então, assim, eu acho isso super importante, tanto a gente como empresário, mas, assim, os nossos vendedores também, não procurar só vender o produto, mas também ele procurar saber como é que está o cliente. Tem cliente que vai chegar na loja calado, ele não vai te contar nada da vida dele, inclusive ele não quer nem que você chegue perto dele, deixa ele quieto lá. Mas aí você fica na sua. E isso também vai ser bom. Porque ele vai dizer assim, eu gosto da loja porque eu chego lá e eu pego meus trem. A gente tem cliente assim. Eu chego lá, eu Verdade. pego meus trem e eu pego um negócio sensual e tudo, e aquela mulher não fala nada, e eu vou embora e ninguém sabe de minha vida, né? Mas já vai ter aquele cliente também que quer conversar, né? E é que nem você diz, saber identificar. Às vezes, você falou assim, tem coisa que a Rose sabe me vender e sabe que eu estou precisando, que eu nem sabia. Né? Então, essa é uma fala interessante, porque é justamente isso, é saber identificar o que é que uma pessoa, o que é que Daiane, ela usa uma camiseta branca, a farda dela é branca. Que tipo de sutiã, qual a É, cor ideal para ela usar, né? Com aquela farda dela que ela usa no dia a dia. E ela tem que ser uma pessoa discreta, ela não pode, né? Então, assim, é, tudo isso a gente imagina e a gente compra o produto certo para o cliente certo. Eu converso demais, verdade. deixa eu parar. Entrou no E olha que eu marketing. estava falando do marketing. Olha, eu comecei a Não, falar do mas tá certo. marketing. Porque o marketing você está conhecendo, né? O cliente. É, Aí, para essa empreendedora que está com foco em abrir, ela tem que entender que o cliente tem que enxergar ela, né? Ela tem que ser vista. Não adianta, né, ter um ótimo produto, ter um bom preço, mas o cliente está querendo comprar e nem sabe que essa empresa existe, né? é, Então, querendo ou não, hoje uma das formas mais fáceis, mais rápidas e mais econômicas são, de novo, as redes sociais, né? é, Então, a rede social é o Instagram. Pode ser que o foco do seu cliente é o WhatsApp, não é nem tanto o Instagram. Então, você é. vai conhecendo ali, quando você conhece mais o seu público, você vai entender onde está o seu público. Uhum. Hoje a gente vê que Facebook também, Facebook muito. está o aumentando muito de Facebook, o novo, viu, Facebook amiga? Tá a gente, voltando com tudo. está, verdade. Tem Tá. muita gente que às vezes não está no Instagram e está no Facebook, né? Continua lá, tem muita gente no Facebook ainda. Inclusive na próxima live, já interrompendo, na próxima live da próxima semana, já vou propor a nossa convidada para a gente fazer intercalando Facebook e Instagram. Ótimo. Porque, assim, não deu Não é tempo. se mete na A gente cara. teve essa ideia 1 hora aqui antes, né? Na verdade, a gente já fez outras lives, Facebook e Instagram ao mesmo tempo. Mas aí eu falei bem assim, se a gente tivesse mais cedo lembrado, dava para ter pedido a Dai para a gente intercalar o Facebook e o Instagram ao mesmo tempo. Oh, pois é.
Porque Mas aí essa na live aqui, ela próxima, não pode ser salva lá no Facebook, entendeu, Dai? Porque vai muito tempo, aí entendi, aquela demora para salvar, né? Então, assim, entendi. é um meio, o TikTok, vamos falar abaixo, porque é o concorrente do Instagram, né? Também está sendo um meio muito usado, né? Muitos clientes gostam da dancinha e tal, e aí é assim, a gente tem que Verdade. chegar no povo. É. Aí porque aí você vai identificar qual é o seu produto e você vai ver qual é o melhor canal. Porque às vezes, Isso, imagine que essa empresária está começando agora, ela já tem que fazer o produto ou vender o serviço, ela tem que começar a sim. administrar, ela começa a ter funcionário. É, querendo ou não, É ela já muita começa com um monte de responsabilidade. tarefas, né? E Um monte ainda de tem que coisa. alimentar a rede social, não é fácil, né? Não é Mas fácil. é importante ela se manter ali, mesmo que ela não consiga alimentar sempre, não consiga ter essa constância, mas é importante que ela venha trazer, né, esses itens, mostrar mesmo para o cliente quem é ela, né? Não simplesmente Exatamente. uma foto do produto, se expor mesmo. Às vezes, há pessoas que têm um pouco tímida, ainda não se comunicam, então é importante, porque o que a gente percebe, né, Rose? Quem mais vende na empresa justamente você, é a dona, porque É, quem mais entende do seu produto é do você. produto. Querendo ou não, né? É você, Não você tem é que tem que jeito. treinar para funcionar. Você pode contratar pessoas, lógico, mas eu acredito que ninguém vai conseguir passar mais verdade naquilo do que você mesma, né? É. Então, a pessoa tem que entender que as pessoas precisam saber quem está por trás, né, daquele Uhum. produto, daquele serviço, porque a gente se conecta com as pessoas que estão ali atrás daquela empresa, né? Então, Isso. é importante essa pessoa aparecer, se comunicar, buscar ver qual é a área dentro das opções de marketing que ela tem, o que é mais efetivo. E a gente vê assim, essa questão do material impresso, Sim. ele ainda Será tem se seu vale a espaço. pena, né? Pesquisar É, tudo. tem que pesquisar. Ele ainda tem espaço, sabe, Rose? Ele é Tem. um material, às vezes, que é importante, então verifica se o folder, a depender do produto, às vezes o folder pode ser interessante. Uhum. A embalagem em si do item ali, ela é importante, ela é um marketing, ela leva seu produto Bola. para vários locais, né? Então é um item importante, a embalagem que você está utilizando. As redes sociais é algo importante, O a forma cartãozinho de como. visita, daí, ó, de quando a gente começou, o cartão de visita, eu nunca deixei de fazer. Sempre a gente tem Uhum. cartão de visita, porque sempre entra alguém diferente e Todos sempre, os e dias, sempre né? manter ali na carteira, né? Você tem um contato com uma pessoa, olha, você já conhece minha loja, né? Aí dá um E, cartãozinho e aí você vai levando cliente. E é onde entra é, de novo a humildade e a coragem, né? Não tem jeito. Verdade. Não Então, tem assim, jeito. o uniforme, ele envolve também um marketing ali da empresa, porque ele leva a marca, né? Ele leva a marca da empresa, então a forma como as pessoas dentro da empresa se vestem, se portam, querendo ou não, ela gera um marketing ali para a empresa, então tem que ter cuidado. É isso que você quer que o cliente Uhum, enxergue? Então, como é que vocês estão se mostrando para o mercado? uhum. Se você vai trabalhar na área de alimentação, a gente pressupõe-se que é algo que remete à limpeza, né? A uma Verdade. comida fresquinha. Então, assim, como é que você está passando nessa imagem através das suas vestimentas, através das suas embalagens? Então, isso também envolve um pouco do marketing, né? Envolvido ali. O relacionamento que você tem com o seu cliente também, ele entra. Então, isso é um item que não pode ser descartado, né? Porque às vezes você está imaginando abrir e você só está divulgando ali entre um conhecido e outro. Então, assim, tenta pensar um pouquinho além, de fazer um material, ainda que seja algo mais simples, dentro do recurso, né, que a pessoa tiver Uhum. disponível. O Arroz É, comentou o cartão de visita. Poderia não fazer, né, Rosa? Digamos, poderia você não fazer agora, não. Já tem uma rede social, já tem um WhatsApp, é, eu mando um link, não. Mas poderia. ainda cabe o espaço, né? Então a gente não pode Cabe, desprezar, cabe não pode sim. desprezar, né? Esses itens que já foram importantes e que continuam sendo importantes para a empresa. Continua porque ele é simples, ele é pequeno, né? E geralmente as pessoas não desprezam o cartão de visita. É mais fácil ela desprezar um banner maior, né? Verdade. Aí agora a gente já está finalizando, gente. A gente vai Isso, falar de legalização e o foco na gestão financeira e tributária. A isso. questão da Pessoal, legalização é estão isso. comentando aqui, maravilhosas.
Ai, que ótimo. Como é que não É, gosta, né? a parte da legalização, ela é um item realmente muito importante, porque imagina, essa empreendedora, ela está se dispondo do tempo dela para começar a estudar, aprender, ela já viu que o produto dela é interessante, ela vai começar a vender o produto ou o serviço, ela já está investindo um valor, né? Pode ser R$ 1.000 para alguém, pode ser pouco, mas para ela pode ser muito, né? A Uhum. depender da pessoa, É. né? Do recurso que ela conseguiu ali acumular durante um período. Uhum. E imagine simplesmente se lançar no mercado sem ter os cuidados, porque a gente entende que assim, mas é um negócio pequeno, não vai ter problema. Só que a gente já, desde pequenininho, a gente já tem que pensar lá como a Está gente ganha grande. dinheiro. Tem que estar Pra, preparado para o sucesso. e para evitar problemas, né, Rose? A gente tem que Isso. já pensar assim, gente, porque você é uma empresa, quando você se dispõe a oferecer um serviço ou um produto para um cliente, você assume ali uma responsabilidade com ele. Não é simplesmente vou vender um bolo, ele me pagou, se ele passar mal, foi porque ele acondicionou errado, ele É. não me avisou que ele tinha uma alergia, não tenho culpa, eu sou pequeno, aqui é pouquinha coisa, não tenho culpa. Então, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Então, à medida que a gente se dispõe a fazer, né, um serviço ou vender um produto, ali tem uma responsabilidade inserida. E aquela pessoa que comprou, ele é um consumidor, e os consumidores têm seus direitos, né? Igual, É. da mesma forma, quando a gente consome um serviço ou um produto e a gente vê que a gente não gostou de como aquilo ali, né, se fez, como um serviço mal feito, um produto que não foi da forma que você tinha recebido a proposta. E a outra parte dentro da legalização se você está abrindo um negócio, você está vendendo um produto, precisa de notas fiscais, você precisa estar regulamentada, né? No nosso país existem as legislações fiscais, existem as legislações sanitárias, então elas obrigam as empresas terem, né? Alvarás, tá pagando seus impostos, até porque se você não fizer isso, você está sendo um concorrente desleal, né, Rose? Porque à medida É. que o outro está agindo de forma legal, ou seja, assumindo todos esses custos, ele está assumindo todas as responsabilidades e você está abrindo e você não está arcando com nada disso, querendo ou não, é uma concorrência desleal. Então, a Desleal. legislação está aí para que todos respeitem, né? Verdade. E o bom é que desde 2009 existe a possibilidade dessas empreendedoras se configurarem como um MEI, que é Sim. uma forma, e já até inicialmente, né, é uma forma de regime tributário bem simplificada, gera custos, né, tem alguns É. custos, tem alguns impostos, mas se a gente for comparar ele com os outros regimes tributários, ele é quase que significante, porque os valores são muito baixinhos, né, Rose? É um valor que É. realmente não compromete ali o orçamento, é uma contribuição que já serve para que essa empreendedora tenha direito aos benefícios previdenciários, que a gente vê que é muito importante. Esse período agora tem muita gente adoecendo, né? Isso. Tem pessoas que estão ficando com, às vezes, alguma deficiência permanente. Então, Uma se ela sequela, não tiver né, no de alguma mínimo, né? doença. Tem as sequelas, né? Se ela não tiver Isso. no mínimo esses Pagando, direitos, esses né? benefícios, imagine, fica muito mais complicado. A gente Fica mesmo. vê, mesmo a mídia falando, a aposentadoria, a gente vê as dificuldades, né? Não é fácil, nem todo mundo consegue aposentar, vê as dificuldades da Previdência, mas Isso. imagina também não ter acesso. Se Isso. já é difícil, mesmo a gente tendo direito, imagine alguém que está trabalhando, é produtivo, né? Gera uma renda, não é uma renda alta, mas é uma renda, é o que está sustentando sua família. E aí, de É. repente, né, ela pode ser acometida de uma doença, um acidente, porque a gente é É. vivo, é mental. E aí, nesse Isso. momento, e agora? E Principalmente para agora? mulheres, né? Mulheres que a gente vê que tem um cenário que é ela que sustenta a casa, né? Então, Sim. imagine se ela vinha a enfrentar algum desses desafios. E aí, o MEI, ele traz essa proteção, digamos, né? Ele traz Trai. esse direito, esse benefício. E a pessoa, ó, para responder assim, bem diretamente, a pessoa hoje, se ela precisar abrir um MEI, mais uma vez a gente pode falar que ela pode procurar o Sebrae. No meu caso, quando eu comecei, eu era MEI. Então eu Uhum. procurei o Sebrae, né? Lá pelo Sebrae dá para resolver tudo, não dá?
E isso, o Sebrae, né, que tanto hoje tem tanto o Sebrae, como tem também a Sala do Empreendedor. Eu vejo que tem muita gente que não conhece ainda a Sala do Empreendedor, né? Isso. Existe a Sala Aham. do Empreendedor em Barreiras, que é uma sala que é uma parceria entre o Sebrae e prefeituras, né? Então, o Sebrae ajuda na capacitação e a prefeitura ajuda em dispor de pessoas trabalhando em local. Uhum. Então, ela capacita, ela gera tanto capacitação, orientação, emissão de documentos, né? Direcionamento para esses empreendedores. Existe cursos gratuitos pela web, quem tem facilidade em estar mexendo no computador, né? Acessando ali pela internet, até no Instagram. Hoje a gente tem curso do Uhum. Sebrae dentro do Instagram, para você ter ideia, para tornar as coisas assim, às vezes mais interativas, né? A depender do Uhum. perfil da pessoa. Mas também tem uns eventos, até então presenciais, já que eles permitiram, então ainda existe. Então, no Sebrae faz o agendamento, é gratuito, tem como fazer todo o acompanhamento, tem como fazer todos os cursos, é como se fosse uma etapa, uma trilha que eles chamam, né? Isso. Abrir o MEI, conhecer os benefícios, Uhum. como vender, que seria como calcular o preço de venda, como comprar, Eu mesmo como eu fiz contratar. esses cursos aí, eu fiz um bocado de curso do Também Sebrae. fiz esse. Inclusive, um dos cursos do Sebrae foi o que me deu coragem de pedir demissão do meu emprego e, e me dedicar totalmente ao meu negócio. Tá vendo? É muito bom, gente. Não é igual a Rose falou, é piolho do Sebrae. Eu sou Mas pior. é porque realmente tem muita coisa. Às vezes tem muito empresário pequeno e grande em Barreiras que não conhece, não Sim, sabe o que está Dai, ó. perdendo. E uma coisa, agora vamos também puxar um pouquinho pro lado seu aí. Vamos supor que uma empresária hoje, alguém que está pensando em abrir um negócio, ela não entende muito das coisas e ela precisa de ajuda. É, Uhum. no caso, a sua contabilidade está de portas abertas para essa pessoa que ela não tem nada, ela só tem a ideia. É verdade. Aí, Rose, o que que a gente faz? Inclusive, a gente está lançando um programa novo de treinamentos, né, para a empresa, porque a gente entende, igual você falou, a empresa ali ele vai estar com foco em vender seu produto, em prestar o seu serviço. Isso, E aí ele precisa de orientação fiscal, precisa. tributária, controle, estoque, ele precisa, às vezes, até de rotinas administrativas para que os colaboradores eles entendam ali acessar um e-mail, o que é e-mail, responder bem o seu cliente no WhatsApp, entender quais são as despesas da empresa, ter o controle financeiro. Então, lá no escritório a gente atende microempreendedores, e aí a gente fala que a gente atende microempreendedor, que são microempreendedores que têm um espírito de crescimento. Então, a gente Isso. atende microempreendedor e você, empreendedora, que quer crescer. E esse quer crescer é crescer com qualidade. Não é assim, abrir o MEI hoje e amanhã eu já quero crescer. Não. Conheça primeiro o seu negócio, desenvolva, tenha o interesse, sabe, Rose? Tem interesse Uhum. em conhecer, em estudar. Lá a gente tem parceiros, né, de consultorias financeiras, a gente tem parceiro de engenheiros, a gente agora tem a saúde e segurança do trabalho, a gente está com parcerias com clínicas. Então a gente busca esses parceiros para poder ofertar o melhor serviço para o nosso cliente, né? Então a gente entende que, focando no microempreendedor, você quer abrir o microempreendedor, mas não é para se acomodar, não. Vou ficar nele, que é bonzinho, eu não vou crescer, só vou registrar um funcionário. Não. Utilize essa oportunidade para você testar. Utilize É. agora para você testar, aqui dá certo, esse aqui não deu, esse produto deu certo. E é um momento de estudo, estudar, ter conhecimento, buscar fazer os cursos, porque não tem como uma empresa crescer se o empresário em si não tiver com foco no crescimento, ele não quiser entender melhor da sua empresa, né? Entender a parte financeira, como é que funciona, né? A parte financeira, como é que ele consegue fazer esse acompanhamento. Então, a Uhum. gente dá todo o suporte, desde a abertura, o acompanhamento mensal, as orientações, né? Visitas mensais, porque a gente É. entende que é nessa proximidade que a gente consegue agregar para o cliente, porque de fato a gente conhece a empresa, né? Então, não é Uhum. simplesmente um cliente. Eu consigo enxergar junto com você a sua empresa, e ali a gente consegue verificar as melhores soluções
Às vezes a melhor solução é um acompanhamento mesmo fiscal, às vezes a melhor solução, o que está tendo de problema ali na sua empresa é mais a parte de recursos humanos, a gente consegue direcionar e ajudar o cliente. Já que a gente lida com várias empresas, algo que uma empresa, talvez do setor da construção civil, aplicou e deu certo, pode ser interessante para você, que é outra área que não, teoricamente não teria nada a ver. Mas assim, a gente chama isso de boas práticas, né? Então, assim, Uhum. vamos pegar as boas práticas que outras empresas fizeram e copiar. Copiar. Na inovação também está a questão de eu copiar de quem está fazendo certo, né? Quem fez, Isso. fez, deu certo, vamos copiar, né? E começar a Exato. aplicar na empresa. Então, a gente Exatamente. atende todo esse público também. Pronto, é bem assim mesmo. Dai, a gente poderia passar a noite toda aqui conversando, mas você. É tanta coisa, hein? Já entrou tanta amiga aí, ó. Já entrou tanta gente. A amiga da Horizon Modas aí, ó. Já entrou. A Liz Moda já entrou. Já entrou também Evelyn Pinto. Delícia da Lili. Ó, falando de bolo, Delícia da Lili entrou, viu? Muitas meninas. Muita gente legal, sabe? E assim. Carlinha também também. entrou, né? Então, assim, são empresárias de sucesso, outras meninas estão começando, outras estão pensando, né? E, inclusive, assim, eu abordei esse assunto porque a gente se depara o tempo todo, né, com mulheres que querem abrir o seu negócio, que às vezes até perguntam como é que a gente fez, né? E tem outras pessoas também que chegam e falam bem assim, ah, minha mulher tá parada, eu acho que eu vou comprar umas coisas para ela vender. Olha só. Aí, assim, essa live é importante, né? E é importante até compartilhar, né? Com alguma amiga que você acha que está querendo abrir um negócio, que você está sabendo. É bom compartilhar. Sim. Compartilha com o marido, compartilha Nos com... stories, né? às vezes a amiga nem sabe. Nem tá sabendo, né? Às vezes você não sabe também que ela quer, Isso, mas aí ela vai mas ver aí e vai você achar. compartilha essa live aí, porque o que é que acontece? Às vezes, não é que é difícil, mas é importante que esse conhecimento ele seja divulgado, né? Que também não é fácil. E aí você detalhou todas as etapas, né? Desde o início desse sonho, como até a fase da gente não desistir diante dos obstáculos, né? E buscar parceiros como você, que é uma grande parceira, junto com a sua contabilidade, que ajuda a gente, orienta. Como eu falei, eu iniciei com um MEI, né? Era um funcionário só, Sim. só podia ter um. Mas aí chegou a necessidade de ter mais e a gente não pode ter medo, né? Vai pagar mais imposto? Vai. Verdade. Né? Vai ter mais um monte de outros pepinos, mas aí a gente tem aquele rapazinho lá dentro escondido, né? E quebra um galho terrível para nós, né, Dai? Eu acabo que eu nem me envolvo muito. E assim, para quem não sabe, eu sou técnica, eu não tenho formação, graduação universitária, mas além de técnica em enfermagem, que eu já falei isso aqui muitas vezes, eu também tenho formação em técnica em contabilidade. Então, eu entendo um pouquinho, eu formei no Euridice Santana, cadê as amigas do Euridice? Formei lá no Euridice Santana, naquela época, né, era 4 anos para fazer, né, o segundo grau. O meu segundo grau foi em contabilidade. Então, assim, eu não me interessei pela área, eu não gosto de trabalhar no escritório, eu digo logo assim. Eu tive experiência, inclusive, como secretária, né, em escritório, assim, mas, gente, eu não aguento ficar esperando. Ai, eu vou lá e faço alguma coisa. Eu não dou conta de ficar esperando, não. E assim, eu admiro muito essa área, eu gosto, inclusive eu era uma excelente aluna. Né? É uma área que, assim, é como você diz, você hoje é uma contadora de sucesso, mas você pensou também em ser outras coisas. Então, foi uma área que eu não me interessei, mas que eu gosto muito. Porém, graças a Deus, eu tenho meu esposo, que realmente também é formado nessa área também. Ele formou, inclusive, junto comigo. E ele também tem várias outras formações e que ajuda, ele tem mais facilidade também com essa parte, né? Fiscal, financeira. E aí eu delego. Porque você tem que entender que com o tempo, com o crescimento, você vai precisar de pessoas, né, que estejam ao seu lado para lhe ajudar e para que você possa delegar a função, né? Eu tenho acompanhado o seu crescimento também do seu escritório, né? Você hoje tem muitas meninas aí do seu lado, as suas auxiliares aí, que quando eu falo com ela, é a mesma coisa que eu estou falando com você. Por quê? Porque eu sei que elas também têm um nível de conhecimento, né? Similar e que também entendem do assunto. É tanto que você já dividiu sua empresa, né? Tem o RH, tem o pessoal né? Então, isso é super interessante. Buscar ajuda de quem sabe, né?
e está sempre buscando orientação. E aí, assim, para as meninas aí que querem abrir o seu negócio, que estão com vontade, procura a Contabilidade Moraes aí, que é sucesso, cola nela e ela vai ajudar vocês aí nessa etapa de início, né? E início Verdade. e até E continuidade. e o tempo É todo, né? verdade. Eu É não isso largo por mesmo. nada. Porque a gente vê que realmente o empresário, é como você falou, à medida que ele abre o primeiro negócio, ele não desiste mais. A Não. tendência é só crescer, né? Vão ter as dificuldades, né? Os desafios vão ser diários, mas ele tendo ali aquele foco de crescimento, realmente as coisas vão acontecer, porque você se dispôs, né? Se você se É, dispôs a falar, não, eu vou investir, vai dar certo. De fato, as coisas vão dar certo para quem tem fé em Deus, né? Quem acredita em isso. Deus, coloca Deus à frente, eu acredito, né? Eu Coloco também. Deus sempre à frente dos meus planos. É, E ele me dá a força necessária que eu preciso e as coisas vão acontecendo. Então, esse momento aqui de eu estar compartilhando, né? Esse conhecimento foi devido a vários anos de investimento, né? isso. Muito, muito tempo, né? Já tem 15 anos que eu 15 trabalho na anos. área, né? Então, Isso. eu acredito que quando a gente tem um foco determinado, a gente tem fé em Deus, tudo dá certo. Acho que nada é capaz de derrotar realmente aquela pessoa que tem um foco, né? Que tem um objetivo de crescer. Você vai Isso. enfrentar várias barreiras, mas isso vai servir de aprendizado. Você passa por momentos difíceis, mas você, ok, olha, isso fica para trás e você pensa só no seu objetivo que lá na frente. É, Pensa no seu cliente, quando a gente pensa em abrir uma empresa e proporcionar, de fato, com foco no seu objetivo, o foco da contabilidade é o que a gente quer agir como parceiro da empresa. A gente quer que o seu negócio dê certo. Se o seu negócio isso. der certo, o nosso negócio vai dar Vai certo. dar certo Então, o também. nosso foco é no cliente. Então, então não tem como dar errado, sabe, Não tem Rose? como. A gente É, vai ter dificuldades, vai ter problemas, mas o nosso foco vai estar sempre lá na frente. Então, não tem como dar errado. Não vai não. dar errado, porque você tem o seu foco certo na cabeça, você entende que para você crescer, você tem que estar em constante aprendizado, você tem que entender que você, igual a Bárbara falou, você tem que ter a humildade, você vai crescer. É, E à medida que você cresce, você não pode esquecer suas raízes, então sempre olhe lá na frente, mas você vendo de onde você veio, qual o foco, você valorizar as pessoas que estão à sua volta, valorizar os clientes, porque isso. tudo acontece porque existe o cliente, né? É, Sim. Não adianta, nenhuma empresa ela é grande sozinha, ela é grande porque ela tem um cliente desde aquele bem pequenininho, desde aquele cliente grande. Então a gente tem que tratar o grande e o pequeno da mesma tudo forma, no igual. grau de importância, né? São clientes que são diferentes, beleza, mas eles são importantes para o escritório, né? Da mesma forma, não importa, né? Que É, não cliente, importa. O dinheiro é tudo o igual. tamanho, porque o retorno vem, Rose. O A gente retorno vê vem. isso, né? Essa empreendedora que ela tá com foco agora e ela pensar que não vai dar certo, que ela não vai conseguir. É só ela, querendo ou não, a gente fala, olha em volta, né? Olha em volta todas as empresas que chegaram lá, todo profissional, empreendedor que não é dono de empresa, mas ele é um empreendedor na sua carreira. Ele começou lá do início, e do início, às vezes, ele começou bem pequenininho mesmo. Nem todo mundo cresce já lá em cima, não. Tem um É, processo, né? Tem um caminho a ser é um percorrido. caminho, é uma montanha, né, a ser É, escalada. o E importante é esse constante aprendizado, né? Todo é, dia a gente aprende. eu sei que a gente aqui se sente muito privilegiado, viu? Com Muito mesmo. esse poder pegar um pouquinho desse seu conhecimento Essa e aula, né? essa aula aí, gente, olha, uma palestra, viu? E é isso, a gente vai estar deixando salvo, a gente vai estar deixando salvo aqui, viu? Para que as meninas possam estar compartilhando, assistindo, quem não assistiu, né? Anotando, gente. Ó, Anotando. meus papéis ficaram Gente, tá tudo anotado. E por falar em anotação, é isso, né? Eu acho que uma parte fundamental, né, da empresa, como você, em todos os aspectos, que a gente viu é a questão de planejamento, né? De planejar, de né? disciplina. Não é fácil, principalmente para quem é empreendedor, que tem esse sangue fervendo aí, cheio de ideias o tempo todo. A É, gente precisa ter um pouco de parar, né? E aí formular para poder chegar na ideia certa, porque é muita coisa envolvida. Então, se você não tiver uma agenda, não tiver uma organização, você se perde no meio do caminho, porque é coisa demais para poder dar conta, né?
Então é É preciso que verdade. tenha essa organização mesmo. E eu aprendo muito com você e eu quero que você continue puxando minha orelha, sabe, amiga? E vai dar tudo certo. Com Agradecer certeza. ao pessoal também, né, que participou da live. O pessoal hoje interagiu bastante. Pois é. Muito retorno positivo aí, gente. Muito obrigada também pela participação. A gente fica muito feliz. A gente espera que vocês Verdade. realmente tenham tirado tanto proveito quanto a gente Com tirou, né? certeza. E na próxima semana, Dai, ó, na próxima semana eu vou adiantar um tiquinho, tá? Para quem tá aí ao vivo Tá com a bom. gente. Na próxima semana a gente vai aprender um pouco sobre a mulher negra. Olha, Ó, O mesmo da mulher negra. importante. vamos Muito falar bom. delas também, né? Da importância da mulher negra, o papel Sim, dela e o espaço, né, da mulher negra. Tá? Na próxima semana a gente vai estar com a convidada aí que entende de tudo, porque apesar de eu ser negra, eu não entendo muita coisa, né? Do que eu posso, do que eu não posso falar, menina. Eu tenho que aprender mais, porque a vida, a gente verdade. vê aí, né? Muitas críticas, às vezes as pessoas têm umas falas que elas não são mais apropriadas nesse mundo em que nós vivemos. E como a gente está falando de relacionamento, né, com pessoas, a gente precisa aprender a respeitar todas as pessoas e nada melhor do que uma pessoa que entenda sobre o assunto para nos ensinar. A gente está aqui sempre para aprender e a gente precisa abrir espaço para isso também, não é? Verdade, Rose. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco também aqui sempre à disposição, gente. Amei. Oh, beijo, meu amor. Boa Beijo, viu? Beijo, Boa noite. gente. noite, tá? Boa noite, gente. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau, sucesso.